Após o início da Era de Ouro, em 1938, com o lançamento da Action Comics 1, o mundo dos quadrinhos, da cultura pop e da multimídia testemunhou a criação de verdadeiras lendas imortais da nona arte. Superman era criado por Jerry Siegel e Joe Shuster e lançado em junho de 1938. O seu sucesso deu início a uma era de maravilhas da nona arte e a um movimento de criatividade sem precedentes. E dessa chama flamejante de heróis do amanhã nasce um dos maiores ícones da cultura pop mundial, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Depois do maior fenômeno dos quadrinhos ter início com o lançamento da edição de Action Comics 1 em 1938 e com a estreia do ícone lendário dos quadrinhos Superman, a National Comics queria um novo herói com a mesma força mitológica do Homem de Aço, e esse herói surgiria, mas com uma diferença. Esse herói seria um humano desprovido de poderes, um mortal como nós. O editor da National Comics, Vince Sullivan, ele convocou um jovem promissor artista chamado Bob Kane para criar um personagem que se igualasse em termos de popularidade com o Superman. Bob Kane era um jovem artista freelancer que tinha trabalhado em vários personagens, incluindo Rusty e seus amigos, no título Adventure Comics. Em um final de semana, Bob Kane fez a arte conceitual para a composição do novo personagem, porém o esboço inicial era muito semelhante ao do Superman, com contrastes pouco diferentes. Foi então que Bob Kane, reticente de apresentar aquele protótipo sem muita criatividade e com características semelhantes ao Homem de Aço, visitou o seu parceiro amigo, Bill Finger. Bill Finger sugeriu várias alterações do conceito inicial e o resultado que vemos hoje é crédito dessas mudanças significativas. Na versão inicial de Bob Kane, Batman tinha um traje vermelho, não era ameaçador e não tinha as nuances de um homem-morcego. Bill Finger então mostrou para o Bob Kane a ilustração de um morcego no dicionário e sugeriu alterações na capa original de Kane, dando a elas um aspecto de asas de morcego que criasse a sensação de movimento. Finger sugeriu também colocar luvas no personagem para que ele não deixasse impressões digitais. O colante deu lugar a um uniforme colado, porém de cor cinza e preto, para que o herói se misturasse às sombras. Depois de desenvolver completamente o personagem com a aprovação do editor Vince Sullivan, Bob Kane escreveu e desenhou uma história em 6 partes intitulado O Caso da Sociedade Química. O personagem estampou a capa da HQ, que tinha uma variedade de histórias com gêneros de espionagem e faroeste. Nascem as tiras de quadrinhos de The Batman, em maio de 1939, na edição de Detective Comics 27.
Na edição de estreia, somos apresentados a um foot playboy Bruce Wayne conversando despretensiosamente com seu amigo comissário de polícia James Gordon. É interessante que James Gordon, um personagem coadjuvante inicial que até hoje tem uma importante participação na mitologia do herói, e que com o passar dos anos e em várias histórias do Batman, o personagem Bruce Wayne revela que o apego dele e a forte amizade que ele nutre por Gordon é pelo tocante fato de que Gordon tem a idade que Thomas Wayne, o pai de Bruce, teria se não tivesse sido assassinado. Na trama da HQ de Detetive Comics 27, Batman soluciona um crime de conspiração e assassinato. E na cena final do quadrinho de estreia do herói, é revelado que Batman é Bruce Wayne. O conceito de identidade secreta é utilizado novamente como uma fórmula incansável da criação dos personagens em quadrinhos. Com o apoio de grandes artistas da época, tais como Bill Finger, Sheldon Moldoff, Jerry Robinson e Gardner Fox, que foi também o criador de personagens icônicos da DC Comics e criador da Sociedade da Justiça, o primeiro conceito de supergrupo nos quadrinhos, Bob Kane enriqueceu as aventuras do Batman de forma acertada e objetiva. Com tramas de um tom um pouco investigativo, aliado a elementos que abordavam aparatos utilizados pelo Homem-Morcego no combate ao crime, como bate-corda, cápsulas de gás e itens que se conjugavam ao seu centro de utilidade, esses elementos despertavam o imaginário do público de quadrinhos infanto-juvenil com cada vez mais força. Porém, na edição de Detetive Comics 29 e 30, em uma luta com o vilão Dr. Morte, Batman é baleado no ombro. Sangue escorre do herói. Ficava claro que Batman era um ser humano, de carne e osso, que sangrava como qualquer um de nós. A gênese do personagem tinha ganho uma força e suas motivações surgiram na edição de Detetive Comics 33, em que somos apresentados a origem do herói. Em novembro de 1939, na edição de Detetive Comics 33, Bob Kane, Bill Finger e Sheldon Moldoff apresentaram a dramática origem do Homem-Morcego, que era perfeito em sua simplicidade e dramática em sua coerência. A narrativa começa 15 anos atrás, quando Thomas Wayne e Martha Wayne foram mortos a tiros por um assaltante em frente ao seu filho, Bruce, quando voltavam de uma sessão de cinema. Sobrevivendo ao incidente, Bruce jurou se vingar a morte de seus pais, dedicando o resto da sua vida a combater o crime. Utilizando a fortuna herdada e aperfeiçoando seus conhecimentos em ciências e em várias técnicas de combate ao crime, elevando assim o seu corpo e mente quase à perfeição, Bruce se dedica de corpo e alma para uma cruzada eterna no combate contra o mal. Concluído que os bandidos eram covardes e supersticiosos, Bruce deduziu que precisava de um disfarce que causasse medo nos criminosos. E enquanto refletia sobre isso, um morcego voou por uma janela aberta. Esse era o presságio. Nascia o Batman, combatente do crime, maior detetive do mundo e um dos mais notáveis estrategistas do panteão de heróis da DC Comics. Mais um ícone lendário e imortal era criado no mundo dos quadrinhos. A origem do herói contada por Bob Kane, Bill Finger e Sheldon Moldoff se tornou um elemento absoluto em todas as releituras do personagem e foram extremamente bem exploradas por artistas como Danny O'Neill e Frank Miller em versões atuais do herói. Um elemento comum nos primórdios dos quadrinhos do gênero de super-heróis da National é que os personagens que deviam servir de um certo exemplo do que era certo e do que era errado e de não tirar vidas, curiosamente não tinham esse senso moral de preservação da vida humana, característica básica do super-herói. Porém, os editores da National foram, com o passar do tempo, corrigindo essas posturas e, com inteligentes jogadas de marketing, criaram fortes proximidades dos heróis com seu público mais forte, na época, que era os jovens. Desde o início, Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson demonstraram um forte talento para trabalhar em parceria, criando elementos importantíssimos para todo o conceito do que é o mundo dos quadrinhos até os dias de hoje. Era praticamente década de 40 e a editora National Comics já estava à frente de todo mundo, criando bases sólidas e mudando os alicerces para todas as gerações de artistas do mundo inteiro. E eis que em abril de 1940 estreia na edição de Detetive Comics 38 Robin, o Menino Prodígio. Bob Kane, com forte apoio de sua equipe, que eram Bill Finger e Jerry Robinson, criaram o personagem Robin, que foi um elemento de grande importância na mitologia do Batman e trazia uma forte proximidade com o público jovem. Inspirado parcialmente na lenda de Robin Hood, a origem do Menino Prodígio é mostrada na primeira página da HQ. Ele é apresentado como um talentoso acróbata circense e filho dos trapezistas, os Graysons voadores, do circo Halley. O jovem Dick Grayson viu certa noite dois bandidos tentando extorquir o Sr. Halley, que era o dono do circo, ameaçando que um acidente aconteceria se ele não lhes desse dinheiro. Na noite seguinte, enquanto Mary Grayson e John Grayson apresentavam seu incrível salto triplo, as cordas dos trapézios se soltaram sem motivo aparente, e Dick Grayson assistiu horrorizado à queda que tirou a vida de seus pais. Após o trágico acontecimento, Batman aborda Dick Grayson antes que ele vá à polícia contar o que sabe e fala que o responsável pela morte dos pais dele era um chefão da máfia de Gotham chamado Anthony Zuko.
Adotando Dick Grayson, Bruce e o futuro menino prodígio fazem o clássico juramento que os uniria na eterna cruzada contra o mal. Com o passar do tempo e treinamento, Dick se torna o Robin, e a primeira ação mais significativa é ir atrás do mafioso Anthony Zucco, desmantelando toda a sua organização criminosa. A inserção de Robin na mitologia do herói contribuiu bastante para descontrair a carga sombria das histórias, auxiliando também nas narrativas em off dos textos de Bill Finger e trazendo uma forte proximidade com o público jovem, apresentando um personagem icônico em que os adolescentes podiam se identificar e enriquecendo a galeria de personagens mitológicos do herói. Após um ano de publicação, Batman se tornou tão popular que ganhou seu título próprio, e já no volume de estreia trouxe personagens fundamentais na galeria de vilões do herói, o Coringa e a Mulher-Gato. Dá-se início a uma nova escalada do mundo do crime, e Batman começava a enfrentar vilões que não tinham simples ambições criminosas iguais às dos bandidos que o herói normalmente enfrentava. Uma nova era dos maiores vilões dos comics se iniciava no mundo dos quadrinhos, e entre eles, um dos maiores vilões da cultura pop mundial era criado: o Coringa. Inspirado no ator Conrad Veidt do filme O Homem que Ri, o vilão Coringa foi criado pelo autor e artista Jerry Robinson em parceria com Bob Kane e Bill Finger. Na história de estreia, Coringa ameaçava as vítimas antecipadamente, desafiando a polícia e ao Batman que impedissem as mortes. Executando as vítimas e deixando como característica um sorriso mórbido em seus rostos, o vilão se mostrava diferente de todos os vilões do mundo dos quadrinhos pela sua terrível personalidade psicótica. Programado para aparecer apenas no exemplar de Batman 1, a popularidade do vilão foi tamanha que o editor Whitney Ellsworth interviu para deixar com que o vilão permanecesse vivo, se tornando o maior inimigo do Batman e o mais temível vilão dos quadrinhos e da cultura pop. Em 10 de novembro de 1940, estreava no Brasil na edição de O Lobinho Volume 7, Batman, o Homem-Morcego. Publicado pela editora GCSN do visionário jornalista Adolf Eisen, o Homem-Morcego teve a sua edição de estreia. Mas a aventura que foi publicada não era do exemplar de Detective Comics número 27, e sim do volume de Detective Comics 35. A HQ O Lobinho abrigava os medalhões dos quadrinhos da época, como Superman e Batman, e no futuro, heróis como Joe o Ciclone, o Flash, Falcão da Noite, o Gavião Negro e até o Homem Borracha. Com a criação da editora Ebal, vários personagens migraram para lá e Batman não era exceção. Porém, depois de anos se mantendo forte no mercado editorial, a crise do petróleo fez com que o preço do papel fosse alterado de forma significativa. Foi quando o formato americano de quadrinhos de super-heróis migrou para o clássico formatinho. O formatinho foi a solução econômica prática para que os gibis não fossem cancelados aqui no Brasil. A editora Abril Jovem já tinha adotado esse formato com os quadrinhos da Disney, que vendiam extremamente bem. Porém, depois de muita insistência, Adolf Eisen cancelou o longo contrato de parceria editorial com a DC Comics. Foi quando as publicações passaram para a editora Abril Jovem e começaram a ser publicadas em julho de 1984, se mantendo na editora até 2002 e depois passando para a editora Panini, ao qual é publicado atualmente. No final de 1940, personagens como Robin se fortaleciam cada vez mais na mitologia dos quadrinhos, e o título solo do Batman, que era trimestral, ganhava os retoques de Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson, definindo as características finais para moldar a vilã Mulher-Gato e trazendo novidades frequentemente no arsenal do combate ao crime de Batman e Robin. Interessante ressaltar que na edição da revista solo de Batman 4, em dezembro de 1940, a cidade em que Batman e Robin combatiam o crime até então era a cidade de Nova York. Só que os autores tiveram um toque genial ao batizar a cidade do herói de forma fictícia e que tinha muito mais a ver com todo o contexto da criação do personagem. Nasce Gotham City, a sombria metrópole do Homem-Morcego. Graças ao trabalho de Bob Kane, Jerry Robinson e Bill Finger, o personagem Espantalho surgiu de uma forma lenta, mas não menos dramática. Um desequilibrado professor de psicologia com um medo obsessivo chamado Jonathan Crane se transformou em um assassino chamado Espantalho, que estreou em setembro de 1941 na edição de World Finest Comics volume 3, incutindo medo nas pessoas em troca de retorno financeiro.
O personagem faria essa única aparição para retornar anos mais tarde, em 1967, no título de Batman 189. Harvey Dent é um dos vilões mais trágicos e torturados de toda a galeria de vilões do Batman. Ele era um promotor público que lutava veementemente contra a corrupção e contra a máfia e contra o crime organizado em Gotham City. Porém, após ajudar a polícia a reunir provas que colocassem na cadeia o mafioso Moroni, Harvey apresenta no tribunal uma moeda com as impressões digitais do criminoso, que reforçavam ainda mais as acusações contra Moroni. O mafioso se vingou do promotor atirando o ácido no rosto de Dent. Apesar do esforço de Batman para impedir que essa tragédia acontecesse, infelizmente Moroni teve êxito na investida contra Harvey, desfigurando terrivelmente metade do seu rosto. Nasce Harvey Duas Caras, um dos mais temidos e violentos inimigos do Batman. Harvey Duas Caras usa a moeda de prata de Moroni como uma balança para suas decisões. Riscada de um lado, ela simboliza sua face desfigurada. A moeda significa vida ou morte, fazer o certo ou o errado. O personagem Alfred surgiu na edição solo de Batman 16, em abril de 1943, com uma origem um pouco diferente do que conhecemos hoje em dia. Na edição de estreia, ele era um mordomo que, no leito de morte de seu pai Jarvis, promete viajar da Inglaterra para Gotham com a promessa de servir à família Wayne. Chegando na mansão, ele se apresenta a Bruce e a Dick, declarando-se seu novo mordomo. Após algumas situações, Alfred descobre que Bruce Wayne é Batman e que Dick Grayson é Robin e confessa que seu sonho era ser detetive. Dá-se início a uma parceria que dura até os dias de hoje. O personagem Alfred tem uma importância fundamental na lendária mitologia do herói e é uma presença valiosa para a formação moral do ícone, sendo quase que como um pai para Bruce. Na edição de Detective Comics 83, é adotado nos quadrinhos o conceito aprimorado da Batcaverna, que originalmente teve a sua aparição no seriado de cinema do Batman, no episódio intitulado A Caverna do Morcego. O conceito foi implementado nos comics do personagem, mas com alguns detalhes diferentes. E a ideia é praticamente a mesma nos dias atuais. A Batcaverna é cheia de veículos e com fortes e sofisticados arsenais usados pela dupla dinâmica. Em 1945, Batman e Robin se consolidavam ainda mais nos quadrinhos, atingindo outros veículos de mídia. Mais um artista vinha se destacando nas páginas das HQs, o lendário desenhista Dick Sprang. Com um traço característico e inconfundível, Sprang tinha uma identidade visual única e um sofisticado e detalhado trabalho de arte e finalização. O desenhista foi artista do Batman por muitos anos, deixando uma marca que sempre será lembrada no mundo dos comics e que influenciou futuras gerações dos maiores desenhistas da indústria dos quadrinhos. Em 1948 surgiam cada vez mais personagens de grande importância na mitologia do Homem-Morcego. E na edição da Detective Comics 140, em outubro de 1948, surgiu o personagem Edward Nygma, conhecido como o Charada. Vilão que tinha a característica de cometer crimes que eram associados a charadas e a armadilhas mais cerebrais. Nesse ano também foram apresentados personagens de relevância no mundo dos comics, tais como Vicky Vale, que era fotógrafa e interesse amoroso de Bruce Wayne, e o clássico vilão Jarvis Teck, que estreou na edição de Batman 49 e ficou mais conhecido como o Chapeleiro Louco. O Chapeleiro Louco é um personagem baseado no livro de Lewis Carroll, que é o livro Alice no País das Maravilhas. Jarvis Teck tem sérias dificuldades de separar a ficção da realidade, tanto que volta e meia o personagem cita passagens do livro de Lewis Carroll. Porém, ele é um gênio da eletrônica e cria um aparelho que tem a capacidade de controlar a mente das pessoas, fazendo com que Batman e Robin intervenham, pois o Chapeleiro faria uso do aparelho para se vingar de desafetos pessoais. Ambos os personagens estrearam em outubro de 1948, na edição de Batman 49. Em junho de 1948, 9 anos após o herói estrear nos quadrinhos, Bob Kane e Bill Finger decidiram trazer à tona a identidade do assassino dos pais de Bruce, na edição de Batman 47.
A edição contava novamente a origem do herói e revelava ao público a identidade do assassino dos pais de Bruce. Seu nome? Joe Chill. Após descobrir um navio que servia para encobrir atividades ilegais de jogos clandestinos, Batman identifica o assassino de seus pais e revela sua identidade a Joe Chill, que em um ato de pânico confessa aos seus comparsas o crime que cometeu no passado, mas sem revelar a identidade de Batman. Os bandidos se enfurecem com Joe Chill por ele ter dado origem ao mais implacável vigilante de Gotham e o matam ao final da edição. Com a forte repressão contra o comunismo que se instaurou nos Estados Unidos na década de 50, o quadrinho não ficou de fora, e a censura foi forte na mitologia de todos os super-heróis. Com a publicação do livro do Dr. Frederico Huerta, intitulado Sedução dos Inocentes, que causou inquietação dos pais ao incitar que a juventude corria um sério risco de se desvirtuar por conta do conteúdo das HQs, os super-heróis e a indústria dos quadrinhos ficaram sob uma forte vigilância da censura, e com esse advento, muitas editoras pequenas fecharam. Mesmo com a editora DC Comics adotando o código de ética dos quadrinhos para evitar problemas e afastando os personagens que tinham mais conectividade com a realidade, os criadores driblaram a pressão, criando novos personagens para a galeria do herói, tais como a inserção das personagens Batwoman e Batgirl. Para manter as vendas e o interesse dos fãs nos títulos, os roteiristas e os artistas se focaram fortemente na sala de troféus de Batman e em seus aparatos de combate ao crime, trazendo novos veículos, tais como o Batmóvel, Batplano, que também se convertia em submarino, e em seus vários uniformes. Onze anos depois de sua primeira aparição nos quadrinhos, o maior adversário do Batman, o Coringa, foi privilegiado com uma das origens mais memoráveis dos quadrinhos. Com o roteiro do mestre Bill Finger e a arte de Lew Schwartz, a aventura de 13 páginas inaugurou o conceito do Capuz Vermelho e foi publicado na edição de Detective Comics 168, em fevereiro de 1951. Tendo se deparado com o Capuz Vermelho 10 anos antes, Batman ainda não tinha conseguido descobrir a identidade do enigmático personagem. Capuz Vermelho tinha escapado de ser identificado por Batman porque seu rosto estava totalmente coberto por uma máscara vermelha de metal espelhado. Durante quase um mês, o vilão cometeu uma série de roubos, até Batman alcançá-lo na indústria de baralhos Monarch. Para escapar de Batman, ele mergulhou em uma tubulação de escoamento de detritos químicos e conseguiu fugir, enquanto todos acreditavam que ele havia morrido. Ao descobrir que o Batman tinha reaberto o caso, Capuz Vermelho voltou a atacar no campus da faculdade e Batman finalmente deduziu que o Capuz Vermelho era o Coringa. Depois de ter capturado o Capuz Vermelho, o criminoso confessou que havia trabalhado de assistente no laboratório e resolveu roubar $1 milhão para se aposentar. A união desses elementos foram fundamentais para a criação de um clássico da era moderna, Batman, a Piada Mortal, dos mestres Alan Moore e Brian Bolland, história que faz parte da mitologia clássica da era moderna dos quadrinhos. Em maio de 1952, o inevitável aconteceu. Batman e Superman têm a sua primeira aventura juntos. Apesar dos heróis dividirem o mesmo título, no caso World Finest Comics, Superman e Batman nunca contracenaram nas mesmas aventuras. A HQ tinha a dobradinha dos títulos mais publicados de forma solo, ou seja, separadas. Porém, no título da revista do Superman 76, os heróis contracenaram juntos pela primeira vez, em uma aventura que se passa em um cruzeiro marítimo. Escrito pelo roteirista Edmund Hamilton e desenhado pelo mestre lendário Curt Swan, os heróis descobrem a identidade um do outro em uma situação em que ambos colocam seus uniformes para salvar Lois Lane de um incêndio. A aventura não traz uma trama muito complexa, mas vale pela primeira união dos super-heróis mais lendários dos quadrinhos. Finalmente, os melhores do mundo contracenam juntos em uma união que dura até os dias de hoje. Para não perder o ritmo e ainda continuar com bons resultados nas vendas dos quadrinhos, a DC Comics não perdia em nada no que se dizia respeito à criatividade.
Em 1953, o 3D estava em alta nos cinemas e a editora não deixou por menos. Produziu HQs com acabamento 3D, o que foi uma febre entre os jovens leitores. Para intensificar ainda mais a pegada dinâmica das histórias, os autores faziam uso constante da fotógrafa Vicky Vale, do Pinguim, que teve uma aventura sensacional na edição de Batman 76, e do Superman, em parcerias que estavam sendo cada vez mais corriqueiras, devido ao grande sucesso das vendas. Assim, na edição de Detective Comics 215, em janeiro de 1955, surgiu os Batmans de todas as nações, que mostravam todos os Batmans de nações diferentes. Ideia essa que foi utilizada pelo autor Grant Morrison no arco Corporação Batman, em uma saga da era moderna dos quadrinhos. O Batman da década de 50 teve quase que por obrigação entrar na plataforma da ordem de mercado dos quadrinhos, que era a ficção científica. Seguindo os passos do Superman, basicamente por imposição do código de ética e de um fenômeno de vendas que estava em alta, que era a ficção científica, Batman replicava com frequência o gênero de seu irmão mais velho, o Superman. Mas a censura que fazia pressão em qualquer história enraizada um pouco mais na veia de combatente do crime, essência do herói que foi posta de lado exatamente por medo de represálias, colocavam Batman e Robin enfrentando o alienígena da semana, o que trouxe uma gama de aventuras bem bizarras do herói e afastava ele cada vez mais da proposta da criação. Em julho de 1956 estreava na edição de Detective Comics 233 a personagem Batwoman. Destemida, corajosa e uma grande combatente do crime, Kate Kane era uma jovem artista circense que herdou uma fortuna e a usou para se equipar e a combater o crime. Essa foi uma excelente jogada da DC Comics para criar uma personagem feminina de atitude que enriqueceria ainda mais a galeria de personagens do herói. Na edição de Detective Comics 235, Bill Finger e Sheldon Moldoff contaram uma das histórias mais emblemáticas da década de 50, que era o conto O Primeiro Batman. Nessa HQ, os artistas mostram quando Dick Grayson encontra um compartimento secreto na mesa do pai de Bruce, Thomas Wayne. Dentro do compartimento havia uma fantasia de morcego que Thomas Wayne tinha usado anos antes em uma festa fantasia que tinha como tema criaturas voadoras. O traje era muito semelhante ao uniforme adotado por Bruce para combater o crime como Batman. Examinando o traje de seu pai e lendo o diário de Thomas Wayne, Bruce percebeu que a velha fantasia do pai havia influenciado a escolha do herói de forma inconsciente. Porém, o autor revelou um ato destemido do pai de Bruce. Ao ser sequestrado naquela noite pelo criminoso Leo Moxon, que havia tomado um tiro após um assalto a banco e precisando de cuidados médicos, o criminoso havia sequestrado o pai de Bruce, Thomas Wayne, que era médico, para que ele realizasse uma cirurgia de emergência no criminoso. O pai de Bruce ataca Leo Moxon e seu bando, derrotando-os e entregando-os para a polícia. Sendo assim, Moxon nutriu um ódio pelo pai de Bruce, contratando anos mais tarde Joe Chill para matar o casal. Uma revelação bombástica na mitologia do herói era mostrada. Porém, Batman, ao descobrir esse acontecimento, vai atrás de Moxon e revela sua identidade secreta para o bandido, que ao ver o herói com o mesmo traje que seu pai usava, tem um surto de pânico e corre pelas ruas, sendo assim atropelado e morto. Uma história de grande importância para a época. De 1957 em diante, as aventuras de Batman e Robin trafegavam com tons diferentes de abordagem, desde uniformes de várias cores e funtões, mudanças drásticas como Batman assumindo o manto do herói Starman temporariamente, o comissário Gordon se tornando um vigilante chamado Homem-Mistério, aventuras reunindo Lex Luthor e Coringa pela primeira vez, unindo forças para lutarem contra os heróis, e o surgimento do personagem chamado Bat-Mirim, um equivalente personagem da galeria de oponentes do Superman, que no caso era o personagem Mxyzptlk. Só que nesse caso, Bat-Mirim era uma espécie de duende da dimensão fantástica. Aventuras como essa eram bem-vindas pelo público jovem, mas elas só viriam a provar o quanto o personagem se distanciava cada vez mais das suas raízes sombrias. Boa parte dessa pegada mais ingênua e com tendências de ficção científica se estenderia ainda mais por boa parcela da década de 60.
A década de 60 mantinha o tom de aventuras inocentes nas histórias em quadrinhos do Batman e de toda a DC Comics. Mas aos poucos já se percebeu algumas pequenas liberdades sendo tomadas para que o gênero começasse a tomar rumos um pouco diferentes e inovadores na cultura dos quadrinhos. Surgiam personagens como Batgirl, que era a Bat Kane, que estreou na edição de Batman 139. Sobrinha da Batwoman, que ao descobrir que sua tia era a Batwoman, a personagem confeccionou seu próprio uniforme e decidiu combater o crime, inspirado pela iniciativa da tia. A primeira versão de uma das mais emblemáticas e icônicas heroínas dos quadrinhos estava pavimentada. Na edição de Detective Comics 298 surgiu uma segunda versão do personagem Cara de Barro, só que diferente da primeira versão do personagem Basil Karlo, ou Cara de Barro 1, essa versão do personagem tomava contrastes mais incríveis e ameaçadores. No plot dessa versão, Cara de Barro 2 era o personagem Matt Hagen, que cai acidentalmente em uma piscina de protoplasma, elemento que se funde à sua carne, fazendo com que ele assuma a forma que quiser e crie elementos variados do plasma com seu pensamento. Porém, ele vai enfraquecendo se não mergulhar no protoplasma regularmente. Só que Batman e Robin o derrotam, impedindo de se renovar no banho químico. Matt Hagen, o segundo Cara de Barro, teve uma adaptação incrível na animação de 1992 da série Batman The Animated Series. Com a formação da Liga da Justiça reformulada pelo mestre Gardner Fox em março de 1960, novos rumos traziam perspectivas positivas para DC Comics. Só que a editora fazia uso constante nas histórias do Batman, do universo DC, dos recursos de viagem temporais e terras paralelas, que ampliava o conceito de novas versões do herói na Terra 2, dando liberdade para a editora brincar com destinos diferentes para o herói e sua galeria de personagens. Personagens coadjuvantes entravam em cena, tais como Bat-mascotes, plágios descarados da galeria de personagens coadjuvantes do Superman. As vendas estavam claramente caindo de forma alarmante, reflexo de que Batman não estava sendo aproveitado como realmente devia, e sim sendo uma cópia de seu irmão mais velho, o Superman. Foi quando o editor da National, Irving Donenfeld, chamou o editor Julius Schwartz e o artista Carmine Infantino e lhes deu um ultimato. Ou eles renovavam Batman, ou os títulos do Homem-Morcego seriam cancelados. Em 1964, o visionário editor Julius Schwartz, que já estava à frente do editoramento da DC Comics há algum tempo, recrutou o artista Carmine Infantino para revitalizar o visual do Batman e de Robin, recriando alguns conceitos nos uniformes e a anatomia dos personagens. Sendo assim, Julius instruiu Carmine Infantino a criar a famosa elipse amarela no peito do Batman, destacando o morcego no centro e promovendo mudanças nas bordas da túnica de Robin e alterando para melhor o padrão físico dos personagens, fazendo com que eles tivessem aparência mais atlética e menos robusta, dando um ar de dinamismo e agilidade dos movimentos dos heróis. Essas mudanças aconteceram em maio de 1964, na edição de Detective Comics 327. Mesmo com características sutis, uma simples elipse amarela se tornaria o símbolo de uma geração e a expansão cultural que ajudaria Batman a ser reconhecido no mundo todo. As aventuras do herói se aproximavam de uma essência mais investigativa e novos rumos estavam sendo tomados. O Homem-Morcego, aos poucos, começava a retornar às suas origens de herói urbano. A década de 60 se mostrava prolífera e trazia à tona vilões que estavam fora de cena já há algum tempo, como Coringa, Charada e Pinguim, além de apresentar personagens que seriam importantes para a mitologia da DC Comics, tais como o personagem Metamorfo, que estreou na edição do título The Brave and the Bold 57. Personagem que foi criado ao entrar em contato com um meteoro enterrado em uma pirâmide. Rex Mason, o Metamorfo, seria líder do grupo Os Renegados, que futuramente também seria liderado por Batman. Em janeiro de 1966 estreava nos Estados Unidos a série Batman, com Adam West como Bruce Wayne Batman, Burt Ward como Dick Grayson Robin, Alan Napier como Alfred, Neil Hamilton como Comissário Gordon, César Romero como Coringa, Burns Meredith como Pinguim, Frank Gorshin como Charada e as atrizes que interpretaram a personagem Mulher Gato durante o período de 3 temporadas da série, que eram as atrizes Julie Newmar e Eartha Kitt.
Batman, a série, durou de 1966 a 1968 e ganhou um longa-metragem de grande sucesso e 3 temporadas na TV, totalizando 120 episódios. A série tinha um tom adotado mais camp, extremamente camp, unindo ação e comédia, e foi totalmente na contramão da essência sombria e trágica do personagem. O Batman da série tinha aventuras exageradamente inocentes e roteiros que possuíam um tom fortemente cômico e extravagante. Porém, se a gente analisar friamente, foi essa pegada mais caricaturesca que contagiou uma geração inteira, tornando o Batman um dos maiores símbolos da cultura pop mundial e reunindo famílias inteiras que podiam desfrutar da série por essas peculiaridades mais espalhafatosas. A série do Batman durou 3 temporadas e foi um fenômeno mundialmente poderoso. Gostando os fãs do Homem-Morcego ou não, se o Batman é o ícone reconhecido mundialmente hoje, deva-se muito a essa série, que rompeu os limites dos quadrinhos e elevou o personagem a um reconhecimento mundial. Mesmo indo na contracultura da sombria aura do herói, a série permitiu que famílias inteiras tivessem acesso a um Batman diferente dos quadrinhos, mas que tomou o mundo de um fenômeno inesperado. No fim da década de 60, algumas reformulações eram feitas para se aproximar da série de TV do Batman, que estava fazendo um sucesso estrondoso, como a reformulação do Batmóvel, mais próximo da série, e também a criação de uma nova Batmoça, na edição de Detective Comics 359. A nova Batmoça era a Bárbara Gordon, filha do comissário Gordon, que criou o uniforme de Batmoça para ir ao baile de polícia de Gotham, mas que a caminho da festa flagra o vilão Mariposa Assassina e sua gangue atacando Bruce Wayne. Ela salva Bruce, mas na ação destrói o seu uniforme. A nova versão da Batmoça foi tão popular que até hoje a sua mitologia é renovada para se manter no histórico de personagens altamente participativos do herói. Batmoça salvou Batman e Robin mais de uma vez, demonstrando ter um talento nato para o combate ao crime e conquistou o respeito dos heróis. Nasce a versão definitiva da nova Batmoça. No final da década de 60, a série televisiva do Batman terminava. Mesmo antes da série acabar, a DC Comics já fazia um enorme esforço para se distanciar da série nos elementos de roteiro. O desejo criativo de fazer com que o personagem fosse levado a sério era enorme, e elementos inovadores e novos personagens mais complexos e adultos eram inseridos na mitologia do Homem-Morcego. No ano de 1968, na edição de Showcase 73, surge um personagem curioso chamado Rastejante. A HQ era escrita e desenhada pelo mestre Steve Ditko e lapidava a primeira versão do personagem. E em setembro do mesmo ano, Batman tem uma aventura na edição de The Brave and the Bold número 79, com um personagem fascinante chamado Desafiador, que em forma etérea vem a Gotham pedir ajuda do Homem-Morcego para encontrar o assassino que tirou a sua vida. Curiosamente, essa edição traz um novo marco na indústria dos quadrinhos, que é a inserção do mestre desenhista Neal Adams. O desenhista Neal Adams estreou em maio de 1968, no título World Finest Comics 175, com o Batman e a Brigada da Vingança. A percepção que o público tinha do personagem Batman havia mudado. Então, vários artistas tiveram uma participação fundamental para que o herói retornasse às raízes sombrias que o moldaram. Neal Adams foi um desses artistas cujo papel na mitologia do herói se tornou seminal para que ele se reerguesse novamente. Com um traço sofisticado e extremamente dinâmico, Neal Adams resgatou a seriedade e a veia sombria que Batman tinha deixado para trás, pela forte influência do Comic Code. Fortes artistas se empenharam em reerguer o Homem-Morcego. Com as amarras criativas mais soltas, a década de 70 se iniciava de forma muito promissora para o Batman, e os verdadeiros heróis foram os artistas. Neal Adams, Dick Giordano, Steve Englehart, Marshall Rogers e o mestre Dan O'Neill arquitetaram uma década de 70 clássica. Os anos 70 trouxeram Batman de volta às suas raízes sombrias novamente, e uma dupla de artistas teve um peso vital para que isso acontecesse: o escritor Dan O'Neill e o artista visionário Neal Adams. Em janeiro de 1970, na edição de Detective Comics 395, Batman participa de uma aventura que estabeleceria a marca registrada do Cavaleiro das Trevas dessa década. O herói enfrenta um casal chamado Dolores e Juan Muerto, que estavam sendo investigados por um agente do governo, que Batman vai resgatar após estar desaparecido.
A história tem um tom macabro, em que Batman descobre que Dolores e Juan estão de posse de uma planta que lhes concede vida eterna e que estavam vivos há séculos. Ao final, a HQ tem uma pegada sombria, digna de um conto de Edgar Allan Poe. No mesmo ano, surgiram elementos vitais na mitologia do herói que estão presentes até os dias de hoje, como o surgimento do personagem morcego humano, que apareceu na edição de Detective Comics 400. O morcego humano era, na verdade, um cientista chamado Kirk Langstrom, que ao fazer experimentos com morcegos no desejo de ampliar a audição, o cientista se injeta um soro, testando o experimento em si mesmo, e aos poucos se transforma em uma criatura morcego. Batman tenta ajudá-lo a encontrar uma cura e voltar a se tornar humano, mas Langstrom desaparece, surgindo novamente em Detective Comics 402. Na edição de Detective Comics 405, o roteirista Denny O'Neil já deixava pequenos vestígios de uma contribuição essencial para a mitologia do Homem-Morcego. Ao apresentar a Liga dos Assassinos, em uma primeira aparição ao qual Batman tem de proteger um magnata que se encontra sob a ameaça da Liga, Denny O'Neil pavimenta o início de uma fase clássica na carreira do Batman e cria um dos personagens mais fascinantes da galeria de inimigos do Homem-Morcego, Ra's al Ghul, conhecido como a Cabeça do Demônio. Em maio de 1971, na edição de Detective Comics 411, éramos apresentados a personagem Talia al Ghul, filha de Ra's al Ghul. Na trama, Talia se mostrava prisioneira de um personagem que Batman estava investigando, chamado Dr. Dark. Prisioneiro e desmascarado, Talia descobre a identidade de Batman. Daí, nas edições seguintes, se dá início a uma trama épica, com a inserção do personagem Ra's al Ghul na mitologia de Batman. Em junho de 1971, na edição de Batman 232, estreava o vilão Ra's al Ghul, na saga intitulada A Filha do Demônio. Nesse épico, ilustrado por Neil Adams e escrito pelo mestre Denny O'Neil, Robin foi raptado. Depois que Batman recebeu uma nota de resgate, Ra's al Ghul invadiu a Batcaverna, pedindo a Batman que o ajudasse a encontrar a sua filha, que também fora sequestrada. Bruce, relutante e desconfiado, aceita a missão de resgate, passando por várias situações de risco em inúmeras cidades, aos quais ele vem seguindo o rastro de Talia e Robin. Bruce chega a um esconderijo nas montanhas do Himalaia, finalmente resgatando Robin e descobrindo que o sequestro foi uma farsa arquitetada por Ra's al Ghul, que ao final revela a Batman que tudo não passava de uma grande aprovação para que Ra's testasse Bruce, julgando se ele era digno de liderar a Liga das Sombras, e revelou que Talia estava apaixonado pelo herói. Ra's queria que Batman fosse o seu sucessor como a Cabeça do Demônio. Mas foi na edição de Batman 244 que Batman, após ter rejeitado a proposta de Ra's al Ghul para ser seu sucessor, descobre que o plano máximo de Ra's al Ghul era, na verdade, eliminar toda a raça humana, repovoando o planeta e recomeçando tudo de novo. Batman e Ra's entram em um duelo clássico e um embate que foi magistralmente orquestrado pelos mestres Denny O'Neil e Neil Adams. Esse não foi o empate final entre os dois grandes personagens dos quadrinhos, mas foi com certeza um dos mais inesquecíveis. A década de 70 se mostrava promissora, com histórias que se tornariam futuros clássicos. Com as amarras do Comic Code mais soltas no universo dos quadrinhos, os artistas poderiam finalmente voltar às raízes de vilões que haviam tomado um tom mais caricato e brando, ou tinham simplesmente sido esquecidos através das décadas, tais como o Coringa, que sofreu fortes mudanças, ficando mais cômico e menos mortífero nas décadas de 50 e 60, mas que teve a sua imagem reconstruída na década de 70 como psicótico violento na edição de Batman 251, lançado em setembro de 1973. Personagens como Duas Caras também têm sua participação reintroduzida na nova e repaginada mitologia do herói, como um vilão violento e brutal, na edição de Batman 234. Assim como personagens novos na indústria dos comics têm uma importante participação nas histórias do Homem-Morcego, como o Monstro do Pântano, criação dos mestres Len Wein e Ben Wrightson, que fez uma aparição em Gotham no seu título próprio, Swamp Thing número 7. Histórias clássicas eram criadas pela extensão da década de 70, como a clássica HQ A Lua do Lobo, escrita pelo mestre Len Wein e desenhada pelo mestre Neil Adams, na edição de Batman 255, lançada em abril de 1974. Títulos próprios surgem da década de 70, tais como a HQ solo do Coringa, que durou apenas 9 edições, e um título do Batman chamado Batman Family, com histórias mais centradas nos personagens de apoio do Batman, como Alfred, Robin, Batmoça, Comissário James Gordon e até o personagem morcego humano. Contribuições valiosas foram inseridas na mitologia do herói na década de 70.
Na edição de Detective Comics 457, em março de 1976, os artistas Dick Giordano e o roteirista Dennis O'Neil inseriram na galeria de importantes personagens do Batman a assistente social Leslie Tompkins, que foi uma das primeiras pessoas presentes na cena do crime da família Wayne e que desde então foi uma personagem de relevância nas histórias do Homem-Morcego. Contribuições de peso de artistas como Marshall Rogers e Steven Englehart na reinserção de vilões como Hugo Strange e com histórias cheias de elementos da Era de Ouro abrilhantaram ainda mais essa fase do herói. Assim como o arco de Detective Comics 475, na história em que Batman enfrenta o Coringa, na clássica HQ O Peixe que Ria, ao qual o vilão Coringa põe uma substância química na água da Baía de Gotham para que os peixes ficassem com um sorriso bizarro. Ao mesmo tempo, Batman tinha que lidar com um complicado romance com a socialite Silver St. Claude, que quase fez o herói desistir do manto e do combate ao crime. O final da década de 70 ainda trazia surpresas e personagens de relevância, como o vilão Max Zeus, que acreditava ser um avatar de Zeus. E trazia também uma nova versão para o personagem Victor Freeze, o Senhor Frio. O início da década de 80 chegava com inovações sensacionais, não só para o Homem-Morcego, mas como para o seu companheiro da Era de Ouro, Robin, o Menino Prodígio, que protagonizava um dos títulos de maior sucesso dos quadrinhos, Os Novos Titãs. Porém, Batman era novamente reportado uma das suas fases mais áureas dos quadrinhos, que seria a Era de Ouro. Em fevereiro de 1982, no título de Detective Comics 511, o roteirista Gary Conway renovou a mitologia do Homem-Morcego, trazendo de volta vilões da Era de Ouro, tais como Hugo Strange, Doutor Morte e o Monge, e uma personagem bem afastada que era a repórter fotográfica Vicky Vale. Gary Conway criou, na rebutada fase do herói, personagens como Hamilton Hill, Arthur Reeves e o novo chefão do crime em Gotham, o mafioso Rupert Thorne, arquitetando uma fase emblemática para o Homem-Morcego. Gary Conway, em parceria com o desenhista Gene Colan, também foram responsáveis pela primeira aparição de um dos vilões de destaque na galeria de inimigos do Batman, o personagem Waylon Jones, o Crocodilo. Vilão que tinha uma doença epidérmica que fazia que a sua pele parecesse escamada, como a de um crocodilo. O personagem estreou no título de Detective Comics 523, em fevereiro de 1983. Em 1983 também, Batman também liderou o grupo chamado Os Renegados, na edição de Batman and the Outsiders. E uma primeira versão do segundo Robin é apresentada ao público, o personagem Jason Todd. Na saga O Contrato de Judas, do título Tales of the Teen Titans, volume 44, em julho de 1984, um acontecimento histórico foi mostrado pelo autor Marvel Wolfman. A mudança do manto do personagem Dick Grayson de Robin para a Asa Noturna, sua nova identidade adotada em homenagem ao Superman e ao Batman. Era provado o amadurecimento do jovem herói para a vida adulta e agora em carreira solo. Em 1985 se comemorava os 50 anos de publicações da editora DC Comics. E como não dava para deixar passar, a editora devia comemorar. E por que não comemorar em grande estilo? A editora incumbiu os artistas Marv Wolfman e Jorge Pérez de criar a ópera em quadrinhos chamado Crise nas Infinitas Terras, em que todo o universo DC lutava com o personagem anti-monitor, pela sobrevivência de todas as realidades do universo. Mas o que a editora estava fazendo mesmo era uma limpeza cronológica na existência dos super-heróis, zerando suas mitologias para alcançar um novo público, dando uma nova e moderna roupagem para o gigantesco panteão de personagens e colocando a DC Comics na era moderna da nona arte. A DC Comics sempre foi uma editora visionária à frente de seu tempo, principalmente no que se diz respeito às inteligentes jogadas de marketing e a apostas arriscadas na inovação e criação de novas histórias e personagens. Superman, Batman e todo o universo dos heróis passava pelo crivo de suas últimas histórias, dando adeus à era de bronze dos quadrinhos e adentrando a um novo patamar de histórias com uma qualidade nunca vista antes.
O que a editora DC Comics não dimensionou na época era que uma nova gama de artistas criaria a era de uma nova vanguarda para os quadrinhos, mudando toda a percepção e fazendo o mundo enxergar que a era moderna trazia a tiracolo grandes artistas que romperam fortemente as barreiras dos quadrinhos, que muitas vezes se enrijeciam um seleto público de fãs. A era moderna dos quadrinhos fez o mundo inteiro voltar os olhos para as obras de importância mundial para a multimídia. Nasce a obra mais importante no universo do Homem-Morcego e para muitos nos quadrinhos. A épica obra-prima, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, Klaus Janson e Lynn Varley, é simplesmente um marco na indústria dos quadrinhos. A série surgiu em fevereiro de 1986 e rompeu a convenção de que o quadrinho era algo voltado apenas para um seleto grupo de leitores. Batman Cavaleiro das Trevas foi um trovão redundante no cenário mundial da multimídia, atingindo uma abrangência nunca antes vista. A obra direcionou a atenção do mundo para a importância das histórias em quadrinhos do Batman de Frank Miller e no cenário do universo da DC Comics. Com uma narrativa extremamente sofisticada e com fortes críticas sociais e políticas, Batman Cavaleiro das Trevas lapidou a personalidade definitiva do herói, criando um padrão absoluto para o Homem-Morcego e direcionando a DC Comics para novos rumos. Rumos de obras da nona arte que influenciaram todas as indústrias de comunicação. Batman de Frank Miller, Klaus Janson e Lynn Varley foi o pontapé inicial de um movimento revolucionário nos setores da arte que influenciaram uma nova era de artistas geniais. Com uma trama que mostra um Bruce Wayne de 55 anos que abandonou o manto de Batman há 10 anos, algo que evidentemente não lhe fez bem, e com uma Gotham mergulhada nos mais altos índices de crimes brutais, Frank Miller retrata de uma forma visceralmente fiel e gritante a década de 80 e o terror silencioso da Guerra Fria, assunto altamente relevante na época. Bruce tenta viver uma vida normal, mas a criatura adormecida dentro do herói quer retornar. Após acompanhar silencioso caos urbano de Gotham, um morcego destroça novamente a janela de Bruce, trazendo o presságio de que Batman precisa novamente voltar. Retomando o manto do morcego, Bruce contraria a lei presidencial que proíbe o vigilantismo e volta a fazer justiça na cidade de Gotham, enfrentando já de início dois violentos vilões do passado, Harvey Dent, Duas Caras e o Coringa. Superman, que é o único herói da velha guarda que ainda tem autorização do governo para agir, mas mesmo assim age em silêncio, deixa claro para Bruce que o retorno do herói incomoda o governo e o que leva os dois a um embate clássico ao final da trama. Com uma trama altamente sofisticada que mescla subtramas do cotidiano de Gotham, lembrando bastante a violenta e claustrofóbica rotina das grandes cidades, a obra em quadrinhos é inovadora e incisiva ao retratar também uma mídia sensacionalista e tendenciosa. Batman Cavaleiro das Trevas mostra as nuances da relação de respeito e discordância de Bruce Wayne e Clark Kent e traz a visão de uma Robin, chamada Carrie Kelly, mais forte e decidida. A trama encerra de forma magistralmente perfeita a lenda de Batman. Batman Cavaleiro das Trevas é um divisor de águas no mundo dos quadrinhos e da multimídia, e sempre será um padrão a ser seguido. O final da década de 80 ainda reservava surpresas para os fãs de quadrinhos, com a qualidade redundante das histórias e das novas abordagens da era moderna dos comics. Na nova fase do Superman de John Byrne, a visão de um Batman pós-crise nas Infinitas Terras mostra a relação entre os dois ícones máximos dos quadrinhos, com um forte tom de desconfiança e uma aliança cheia de dúvidas e fortes diferenças nos modos operantes individual de cada herói. Esse é um forte reflexo da semente plantada por Frank Miller em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Dennis O'Neil conhecia como ninguém o universo e as motivações do personagem Batman. E durante a concepção da obra Batman, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, Klaus Janson e Lynn Varley, o autor e agora editor acompanhou a ascensão de Frank Miller no mundo dos quadrinhos. Sendo assim, O'Neil escalou o mestre Frank Miller, que agora em parceria com o artista David Mazzucchelli, iria compor uma impressionante narrativa de origem contemporânea para o Homem-Morcego, na história intitulada Batman Ano 1. Lançado no título de Batman 404 em fevereiro de 1987, Batman 1 conta com a narrativa paralela dos dois personagens principais da história. Bruce Wayne, que retornou de um longo treinamento ao redor do mundo e agora volta à sua cidade, e o tenente James Gordon, que foi transferido da unidade policial de Chicago para Gotham City. Bruce volta para pôr em prática tudo o que aprendeu no seu extenso treinamento pelo mundo, e Gordon foi transferido por fortes desentendimentos com a unidade policial de Chicago. Ambos os personagens tentam encontrar os seus lugares e definir os seus papéis em uma cidade tão corrupta e impregnada pela injustiça quanto se possa imaginar.
Batman 1 é a origem definitiva do herói, que tem fortes raízes fincadas na Era de Ouro, mas com um toque urbano e realista que só os mestres Miller e Mazzucchelli conseguiram captar com uma genialidade única. Personagens coadjuvantes de peso na mitologia do Homem-Morcego estão lá, como o incansável promotor Harvey Dent, a forte e determinada Selina Kyle, a Mulher-Gato, e um redefinido e fundamental Alfred compõem essa história absoluta de origem. Os elementos básicos da mitologia de Batman são primorosamente abordados e acertados. A história em 4 partes se conclui com o louco ameaçando envenenar a água de Gotham, deixando uma pista de sua marca registrada, uma carta de baralho. A mitologia de Batman se reescreve novamente. Com os novos rumos traçados após a saga Crise nas Infinitas Terras, a mitologia do Homem-Morcego é recontada sob uma ótica moderna e enxuta. Na edição de Batman Adventures 408, uma nova origem é dada para Jason Todd, o segundo Robin, moldando sua inserção na galeria de personagens do herói. Com Dick Grayson, o primeiro Robin afastado pelo próprio Batman devido ao fato do Menino Prodígio quase ter sido assassinado pelo Coringa, Batman enxerga, com o passar do tempo, a necessidade de adotar Jason, que era um morador de rua abandonado, que vive de pequenos golpes e trambiques. Nessa fase também, o vilão ceifador que teve a sua primeira aparição em Batman 237 no ano de 1971 tem uma origem recontada e mostra que o anti-herói já vinha vigiando as ruas de Gotham anos antes do Batman aparecer. É mostrado também um encontro entre Batman, Talia e Ra's al Ghul em uma saga chamada O Filho do Demônio, ao qual os dois oponentes unem forças para lidar com o antigo desafeto de Ra's al Ghul, ao mesmo tempo em que Bruce e Talia se envolvem, mantendo uma forte relação, ao qual Talia engravida de Bruce. Ao final do confronto contra o inimigo de Ra's al Ghul, Talia afirma ter perdido o bebê. Porém, ao final da trama, revela-se que a criança foi dada para adoção, e na saga futura escrita por Grant Morrison, intitulada Batman e Filho, o menino chamado Damon retorna, revelando-se a Bruce. A DC Comics estava se dando conta que graphic novels e séries fechadas que não se atavam a edições regulares, que geralmente tinham uma continuidade obrigatória, eram sinônimo de vendas. E com certeza um padrão de elevar o teor e a maturidade dos quadrinhos. Os artistas não tinham que necessariamente seguir uma continuidade e tinham liberdade de criar obras fechadas, o que atraía um público que queria consumir quadrinhos, mas sem ter que se prender ao colecionismo obrigatório. Nasce então no fim da década de 80 clássicos do mais alto nível gráfico, tais como Batman, As 10 Noites da Besta, dos mestres Jim Starlin e Jim Aparo, lançado em março de 1988 em 4 partes no título de Batman 417. Batman, A Piada Mortal, lançado em março de 1988 pelos mestres Alan Moore e Brian Bolland, obra-prima clássica que reconta a origem do Coringa e de quebra mostra o trágico destino de uma personagem da galeria de heróis do Batman. E um clássico devastador de 2 grandes mestres dos cómics, Jim Starlin e Bernie Wrightson, que é a história chamada Batman The Cult, ou como foi batizado no Brasil, Batman, o Messias, lançado em novembro de 1988. A HQ Batman, o Messias é uma aterrorizante história do Homem-Morcego sobre fanatismo religioso, dos destituídos sem-tetos de Gotham, que pela imposição do terror e da liderança de um personagem chamado Diácono Blackfire, sitiam Gotham do resto do país e conseguem subjugar o Homem-Morcego. Um clássico absoluto na mitologia do Batman. Um dos mais trágicos e marcantes acontecimentos estava para finalizar a década de 80 e deixar uma marca incurável na vida do Homem-Morcego. A morte de Jason Todd, o segundo Robin. A maior tragédia na carreira de combate ao crime do Homem-Morcego foi incontestavelmente a morte de Jason Todd, o segundo Robin, que foi brutalmente assassinado pelo Coringa na trama que se iniciou em Batman 426, em dezembro de 1988. E se encerrou em janeiro de 1989. Mas uma curiosidade mórbida ronda a decisão da editora DC Comics de matar o Menino Prodígio, pois na edição Batman 427 é que a história cria o gancho para o final, em que era decidido pelos leitores, por meio de ligação telefônica, a opção pelo personagem viver ou morrer. O personagem que não andava tendo uma reputação popular entre os leitores morreu em uma decisão apertada, levando Batman a se culpar terrivelmente e optar por combater o crime sozinho. Batman Morte em Família é outro clássico na mitologia do herói. É uma tragédia inominável na carreira do Homem-Morcego, que teve nas mãos de seu maior arqui-inimigo a sua maior derrota. Mais um exemplo sucessivo da grandeza do personagem, que estava colecionando histórias clássicas e de ótima qualidade, atemporais, uma atrás da outra.
Em maio de 1989, Batman completava 50 anos de existência e o mundo inteiro fez parte dessa comemoração. Batman o filme seria lançado em junho desse ano e no mundo dos quadrinhos Batman atingiu a marca do volume de Detective Comics 600, trazendo a inserção do personagem Henry Ducard na galeria de personagens do Batman, como um dos homens que o treinou no passado. As HQs do herói ganhavam também o roteirista Alan Grant na direção de sua nova mitologia, com o seu parceiro de longa data, o grande desenhista Norman Breyfogle, nos títulos regulares do Batman. A fase de Alan Grant foi genial, resgatando personagens de todas as eras e décadas e inserindo novos elementos na fase do herói. Alan Grant pôs Batman contracenando com personagens inusitados, tais como Etrigan, o demônio. Alan Grant criou personagens incríveis na galeria de coadjuvantes do Batman, tais como o inventor Harold, um homem com uma aparência semelhante ao Corcunda de Notre Dame, mas um gênio da robótica. E uma contribuição sensacional na galeria de personagens emblemáticos do Batman, tal como Looney Matching, mais conhecido como o Anarquia. Alan Grant e Norman Breyfogle deixaram as suas marcas registradas em uma das melhores fases do personagem na era moderna dos quadrinhos. Desde 1979, os produtores Michael Uslan, John Peters e Peter Gubbers vinham tentando veementemente vender o roteiro de um novo filme do Batman para todos os estúdios de Hollywood e estavam sendo recusados por todos, sem exceção. Com o forte estigma da série do Batman da década de 60, com Adam West e Burt Ward, ficava realmente muito difícil de vender uma imagem do personagem Batman que fosse realmente levado a sério pelo público e pelos produtores, como um personagem sombrio, cheio de contradições e angústias. Porém, em 1986, essa imagem mudou, graças ao Batman de Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas, e a Piada Mortal de Alan Moore, que fez com que os produtores do estúdio Warner Brothers enxergassem o verdadeiro potencial do Homem-Morcego. Batman o filme contou com um orçamento de 35 milhões e arrecadou 411 milhões e foi um sucesso de crítica e bilheteria, recebendo o Oscar de melhor direção de arte e rendendo uma continuação em 1992 com Batman o Retorno. Batman o filme tem fortes tons das duas HQs citadas, que são as HQs Batman a Piada Mortal, apesar da origem do Coringa ter algumas liberdades criativas diferentes e traz um Batman muito sombrio, com fortes tons do Batman do Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. O elenco contou com Michael Keaton como Bruce Wayne Batman, Jack Nicholson como Jack Nipper Coringa, Kim Basinger como a repórter fotográfica Vicky Vale e Michael Gold como Alfred. O sucesso cinematográfico do filme rendeu outras sequências em Hollywood e inspirou a criação da melhor adaptação do personagem Batman fora dos quadrinhos, a série animada Batman The Animated Series, de Bruce Timm e Paul Dini. O Asilo Arkham foi mencionado pela primeira vez na edição de Batman 258 por Dennis O'Neil e Irvin Novick em 1974, mas foi uma menção sem profundidade. Até outubro de 1989, quando o autor escocês Grant Morrison e o artista Dave McKean revelaram a origem do lugar que abrigava sobre o mesmo teto os mais perturbadores vilões do mundo dos quadrinhos. Na história da graphic novel Batman Asilo Arkham, um motim se inicia no asilo, obrigando Batman a entrar no local como uma das exigências do Coringa, que inicialmente se mostrava o orquestrador do motim. Sombria, psicológica e de carga densa, Asilo Arkham de Grant Morrison e Dave McKean causou um impacto no mundo dos cómics por mostrar de um ângulo interno a personalidade dos inimigos do Homem-Morcego, que em certos momentos são retratados como seres humanos frágeis e doentes e, em alguns casos, violentamente brutais. A história se intercala em retratar o presente, com o motim em andamento e algumas análises perturbadoras, como a da psicóloga que faz um teste de Rorschach com o próprio Batman, mostrando o quanto a morte de seus pais afetou terrivelmente o seu psicológico, nas lembranças do homicídio duplo e o terrível impacto que a dor psicológica causa no herói, dando a entender que o Homem-Morcego é quase tão perturbado quanto os vilões que prende. A narrativa se intercala ao mostrar a origem da residência Arkham, que foi herdada por Amadeus Arkham, fundador do asilo, após uma terrível tragédia que ocorreu com sua família. Pela primeira vez, vemos a origem de um lugar que era amaldiçoado e destinado a abrigar a galeria de vilões mais insanas e letais do mundo dos quadrinhos. Asilo Arkham é uma HQ fantástica e um perturbador clássico moderno. Em novembro de 1989, nascia um título lendário, Batman Legends of the Dark Knight, ou como foi batizado no Brasil, Um Conto de Batman. Para se ter noção da importância desse título, é preciso saber que desde 1940, Batman não tinha um título criado em sua honra, que tivesse uma proposta tão forte e fosse de durabilidade tão longínqua. Mas com o lançamento constante de séries fechadas, tais como Batman, o Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal,
e Batman, o Messias, o mercado editorial estava focado em séries fechadas, cuja distribuição era feita diretamente para as lojas especializadas. O conceito era permitir que equipes de roteiristas e desenhistas se alternassem e oferecessem suas próprias interpretações de eventos na vida do Homem-Morcego. Dessa safra de histórias nasciam arcos e minisséries que marcaram a mitologia do herói, tais como Xamã, de Dennis O'Neil e Ed Hannigan, Gothic, de Grant Morrison e Klaus Jansson, Acossado, de Paul Gullas e Doug Mahnke, Veneno, também do mestre Dennis O'Neil e dos desenhistas Trevor Von Eeden, Russell Brown e o mestre José Luiz Garcia Lopes, que mostra a origem da droga veneno, que vai futuramente criar o vilão Bane. A minissérie Duelo em 2 partes, também de Dennis O'Neil e de uma equipe de desenhistas fenomenais. A série Lâminas, do autor James Robinson e dos artistas Tim Sale. Batman Asas, de Howard Chaykin e Gil Kane. Devoção, do autor Mike W. Barr e do desenhista Bart Sears, em que Leslie Tompkins descobre que Bruce é Batman. De Volta à Sanidade, de J.M. DeMatteis e com a arte de Joe Stanton, em que o Coringa volta à sanidade depois de supostamente matar Batman. Batman Estufa, que mostra um confronto de Batman com a personagem Era Venenosa. Batman Faces, do grande Matt Wagner, ao qual o Batman se defronta com um temível Duas Caras. Batman Gangues, que mostra Gotham ainda sob uma forte influência da falange corrupta policial. E um conto de Batman Lobisomem, também de James Robinson e do desenhista John Atkins. E também a série em 2 partes Tal, que mostra o treinamento de Bruce na China, com o roteiro de Alan Grant e a arte estupenda de Arthur Hanson. E um dos contos do Batman com uma das pegadas mais inusitadas, o conto de Batman Coma, em que Bruce sofre um acidente automobilístico e entra em coma, tendo que lutar pela sua alma no mundo espiritual, ao mesmo tempo em que descobre que poderia ter tido uma outra vida, com uma alma perdida que ele encontra por lá. Isso só para citar as principais, pois muitas séries desse título foram lançadas pelos anos a fio. Legends of the Dark Knight foi um dos melhores títulos do final da década de 80 e ultrapassou a década de 90 de forma espetacular, reescrevendo a mitologia do herói de forma sensacional, se tornando um título de suma importância até os dias de hoje. Os anos 90 trouxeram uma expansão de grande força para o Batman. Com o start inicial de Batman, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, A Piada Mortal de Moore e o filme do personagem em 1989, o momento para expandir os títulos do herói e adicionar novos elementos à mitologia, aproveitando que os holofotes estavam voltados para a franquia, eram perfeitos. Roteiristas novos e com visões inovadoras chegavam a DC Comics, tais como Chuck Dixon, que consolidou de forma magistral um novo personagem na mitologia do Batman, Tim Drake, o terceiro Robin. Tim Drake já havia sido criado e inserido na mitologia do herói pelos artistas Marv Wolfman e Pat Broderick, mas o roteirista Chuck Dixon foi quem lapidou a personalidade do terceiro menino prodígio, mostrando seu treinamento e os desafios que moldaram a sua personalidade, fazendo com que o terceiro parceiro do Batman caísse nas graças dos fãs. Títulos novos eram criados, tais como Batman Shadow of the Bat, ou como a tradução exata aqui no Brasil seria Batman Sombra do Morcego, e encontros históricos eram orquestrados, tal como o reboot da primeira aventura de Batman com Superman, da Era Moderna, roteirizada por Dave Gibbons e desenhado por Steve Rude. A década de 90 era pontuada também por uma novidade marcante para a época, como o HQ Batman Digital Justice, do artista Pepe Moreno, que inovou ao lançar a primeira HQ totalmente feita por computação gráfica, um recurso que não era utilizado no segmento dos quadrinhos até então, e a edição de Batman 3D, escrita e desenhada pelo roteirista e artista John Byrne, cuja HQ traz de volta o efeito em 3D com direito a óculos e tudo. A DC Comics não lançava uma história assim desde a década de 50. Reencontros importantes aconteceram em 1991 também, tal como a história escrita por Mike W. Barr e desenhada por Alan Davis, em que Batman se reencontra com Joe Chill, e o personagem ceifador em Batman Ano 2. E um dos encontros mais memoráveis dos quadrinhos do Homem-Morcego, com um personagem do cinema, Batman vs Predador, o clássico caçador alienígena, cuja franquia dos encontros dos quadrinhos foi tão bem sucedida que rendeu 3 batalhas entre o herói e a raça de caçadores. Séries conhecidas como túneis do tempo que transportavam o herói para outras épocas e em outros contextos, tais como Batman Terror Sagrado, de Alan Brennert e a arte de Norman Brayfall, e Batman Chuva Rubra, do roteirista Doug Mahnke e a arte de Kelly Jones, que põe Batman para enfrentar Drácula, saga essa que renderia mais 2 sequências intituladas Tempestade de Sangue e Bruma Escarlate. Em 1992, também Batman revisitou o Asilo Arkham novamente, mas dessa vez foi no título de estreia The Shadow of the Bat,
com a arte interna do mestre Norman Brayfogle e as artes de capa do grande Brian Stelfreeze. Dessa vez, na trama, o herói foi para investigar uma série de assassinatos que possivelmente estavam vindo de dentro do asilo, agora reformado e reformulado com a direção de Jeremiah Arkham, parente de Amadeus Arkham. Com um tom bem menos macabro e sombrio dado por Grant Morrison e Dave McKean na saga anterior de Asilo Arkham, o Retorno de Asilo Arkham foi uma aventura escrita por Alan Grant. Menos psicológica e mais detetivesca, a HQ trouxe uma cena antológica desenhada por Norman Brayfogle, em que Batman luta contra toda a sua galeria de vilões de uma vez só. Com o sucesso do filme de Batman Retorno em 1992, sequência direta de Batman filme de 1989 com Michael Keaton novamente no papel principal, e agora enfrentando dois fortes vilões da galeria de Batman, que eram a Mulher Gato, interpretado por Michelle Pfeiffer, e o Pinguim, interpretado por Danny DeVito, a Warner produziu e lançou a melhor adaptação de Batman fora dos quadrinhos, a animação intitulada Batman The Animated Series, lançada em setembro de 1992. A série animada do Batman estreou em setembro de 1992 e teve em torno de 85 episódios e foi de 1992 a 1995 e foi adaptada por Bruce Timm, Eric Randomski e Paul Dini. O design da animação foi fortemente baseado na série animada do Superman dos irmãos Fleischer e inicialmente ambientado nos anos 30 e 40. Porém, as temporadas seguintes foram se modernizando e alterando o estilo de animação e ambientação da época. A série mudou o título para As Aventuras de Batman e Robin, devido à participação constante de Dick Grayson, e depois foi chamado de As Novas Aventuras de Batman. A adaptação de histórias clássicas dos quadrinhos para animação, como A Origem de Ra's al Ghul, A Lua do Lobo e Uma Bala para Bullock, foram transposições fiéis das HQs e retrataram a personalidade do Batman dos quadrinhos como nenhuma outra mídia conseguiu até os dias de hoje. De quebra, o escritor Paul Dini criou a personagem Arlequina, uma psicóloga que se apaixona pelo Coringa e se torna uma espécie de sidekick do vilão, que fez tanto sucesso que foi inserido no universo dos quadrinhos depois. Nos Estados Unidos, a dublagem de Batman foi feita pelo ator Kevin Conroy, Bruce Wayne Batman, e o Coringa foi dublado por Mark Hamill, o Luke Skywalker, de Guerra nas Estrelas. Aqui no Brasil, Batman foi transmitido pela emissora SBT, e a dublagem do personagem Batman ficou a cargo do grande e lendário dublador Márcio Seixas, que deu vida e captou a essência do personagem de forma magistral. Com um tom de voz que emulava a essência despretensiosa de Bruce Wayne e com uma forte e pesada carga visceral de fúria contida para interpretar Batman, o grande dublador Márcio Seixas captou a redundante diferença entre a dualidade do personagem Batman e Bruce Wayne, se tornando assim a voz definitiva do Homem-Morcego. O dublador do Coringa foi o falecido e lendário dublador Darcy Pedrosa, que já havia dublado também o Coringa de Jack Nicholson em Batman filme de 1989. A série animada recebeu o prêmio Emmy Award de melhor roteiro adaptado pelo emocionante episódio chamado Coração de Gelo, que conta com o roteiro do talentoso Paul Dini e a direção de Bruce Timm, e mostra a dramática história do personagem Victor Freeze, que almejava salvar a sua esposa que tinha câncer e era congelada por Victor até que se encontrasse uma cura. Mas o processo é interrompido por um empresário ao qual Victor quer se vingar. A série animada também fez uma homenagem emocionante ao ator Adam West, que era intérprete do Batman na série da década de 60, e essa homenagem foi feita no episódio intitulado Cuidado com o Fantasma Cinzento. No episódio, um personagem chamado Simon Trent, que era um ator que interpretava um super-herói combatente do crime intitulado O Fantasma Cinzento, de uma série televisiva que Bruce assistia quando era criança, ao lado de seu pai, e foi o herói da sua infância, se encontrava desempregado e vivendo em uma pensão, sem poder pagar o aluguel, devido ao fato de que o seu agente não conseguia papéis novos para o ator, que ainda vivia com o estigma de ter interpretado um antigo super-herói, e pelo fato do público apenas se lembrar dele por isso. Essa situação foi vivida na vida real pelo ator Adam West, que depois de interpretar o Batman na série da década de 60, não conseguia mais papéis de relevância em sua carreira artística. No episódio também, alguém comete crimes semelhantes ao que um vilão da galeria de inimigos do herói Fantasma Cinzento cometia, fazendo ataques com bombas constantes na cidade de Gotham. É que então Batman pede ajuda para o ator, e juntos eles solucionam os crimes, e o ator, com a ajuda de Batman, volta a ser um astro novamente. Batman, a série animada, é, na minha opinião, a melhor transposição do herói para fora das páginas, e foi o pontapé inicial para o universo animado da DC Comics Animation, ganhando séries incríveis como Superman Animated, Liga da Justiça,
Liga da Justiça Sem Limites, Batman do Futuro, e trouxe uma popularidade gigantesca para o segmento das animações do universo DC. Batman Animated Series ganhou também o seu próprio título em quadrinhos, lançado aqui pela editora Abril Jovem em 21 edições. Com o sucesso da epopeia em quadrinhos que foi a morte do Superman, a DC Comics queria criar algo semelhante com Batman. Foi quando a editora decidiu que um personagem semelhante ao Apocalipse, que foi criado para fazer frente ao Superman, deveria ser criado para fazer frente ao Batman. Nasce o vilão Bane, o homem que quebraria o Batman. O que causou uma certa estranheza dos fãs de Batman é que a sua queda não se originaria de um vilão já criado ou conhecido, como Coringa ou Duas Caras, ou qualquer outro vilão das eras anteriores, e sim de um vilão da era moderna, chamado Bane. Bane era o filho de um prisioneiro de guerra que foi capturado e morto. Para pagar pelos crimes, a mãe de Bane foi condenada no lugar de seu marido, ainda grávida de Bane. Bane nasceu e cresceu em uma prisão de Santa Prisca, que abrigava os mais perigosos bandidos e assassinos do país. Ficando isolado em uma cela especial com sua mãe e sob os cuidados de um detento chamado Zumbi, Bane viu sua mãe morrer aos poucos, levada pela tristeza do cárcere. Após a morte de sua mãe, Bane foi posto na ala geral do presídio, ficando sob a tutela de Trog, um violento prisioneiro que havia cometido mais de 30 homicídios. Um dia, quando Trog se distraiu, um prisioneiro chamado El Puerco tentou violentar Bane, porém Trog atacou El Puerco acidentalmente, derrubando Bane de um dos andares do presídio. Bane ficou em coma por meses e viu em seus sonhos um homem, adulto, que falava com ele em meio à escuridão. Bane perguntou quem era esse homem. O homem respondeu: "Eu sou você daqui a muitos anos." E falou que para Bane conquistar tudo o que ele precisava, ele deveria derrotar um único obstáculo: o morcego. Bane então desperta do coma e a primeira coisa que decide fazer é matar El Puerco. Após matar El Puerco, Bane é largado em uma solitária por 10 anos, e lá todas as noites, quando a enchente da maré invadia a solitária, ele se alimentava de peixes e tudo que o mar provinha. Dedicou-se a aprimorar o seu corpo e sua mente com técnicas de meditação para manter a sua sanidade. Quando o diretor mandou abrir a solitária, 10 anos se passaram. Surpreendentemente, encontrou Bane vivo lá. O homem que quebraria o Batman se tornou uma lenda na prisão. Dominando os territórios internos do presídio de Santa Prisca, Bane chamou a atenção do diretor por ter um físico forte e acima do normal, e o diretor mandou Bane para os experimentos com uma droga chamada veneno. O mesmo esteroide que ampliou a força de Batman na série Um Conto de Batman, Veneno. Porém, o esteroide havia matado vários presidiários durante o processo. Bane foi o único que sobreviveu, fugindo do presídio e levando consigo seus parceiros, Trog, Zumbi e um homem chamado Pássaro, que era um advogado que conhecia Gotham e que levaria Bane para a cidade, para que Bane quebrasse a única ameaça que viu em seus sonhos no coma. Bane vai para Gotham para fazer o que nenhum vilão conseguiu: quebrar o Batman. A queda do morcego se iniciou no volume de Batman 484, em meados de setembro de 1992, no arco intitulado Pintura de Guerra, em que Batman começava enfrentando o vilão Máscara Negra. Com roteiros de Doug Mahnke e a arte de Tom Greenberg, Batman enfrenta o Máscara Negra em um arco chamado A Sociedade da Face Falsa, ao qual causa um grande desgaste para o herói triunfar sobre o vilão. Após esse confronto, Batman passa a negligenciar o seu descanso habitual, entrando em uma espiral de exaustão física que vai se agravando cada vez mais. Ele enfrenta diariamente todos os perigos que a cidade oferece, e ainda de quebra o vilão Bane se mostra na edição especial Vengeance of Bane, em janeiro de 1993, ameaçando o herói e desde então observando seu modus operandi. Percebendo que Batman estava cada vez mais debilitado pela falta de descanso e desgaste exagerado, Bane foi dificultando cada vez mais a vida do herói, criando obstáculos que o trouxessem a um desgaste extremo para o Homem-Morcego. No decorrer da tortuosa cruzada do herói para sobrepujar o cansaço e ainda manter a ordem da cidade, Bane explode os paredões do Asilo Arkham, libertando todos os vilões do sanatório. Mesmo com a ajuda de Robin, Batman tem uma enorme dificuldade de prender a galeria de vilões e ainda recuperar o sono e as horas exaustivas perdidas na empreitada de livrar a cidade do caos. Por quase um ano, Batman se exauriu de forma anormal, deixando o estresse e a fadiga tomarem conta de sua rotina, atrapalhando o seu descanso e interferindo até nas suas técnicas de meditação. O Homem-Morcego estava debilitado e vulnerável após uma caçada para recuperar os lunáticos em fuga do Asilo Arkham, e estava à mercê de ser derrotado por um vilão que o espreitou estrategicamente por todo esse tempo, apenas esperando o momento certo de quebrar o herói.
O clímax aconteceu na edição de Batman 497, em julho de 1993, em que Batman, exausto após as prisões dos residentes do Asilo Arkham, retorna à mansão Wayne e encontra Alfred no chão, desmaiado. Surge Bane, surpreendendo Bruce ao revelar que sabe da identidade do herói e se mostrando como um vilão que arquitetou todo um plano que culminasse naquele confronto. Bruce põe seu manto e, com o que lhe resta de forças, ataca Bane, que o neutraliza os golpes do herói. A luta é longa e violenta, e em cada quadro se percebe a superioridade de Bane, que, sob efeito da droga veneno, vai subjugando cada vez mais o herói. Cada quadro mostra um torturado Batman que entregou grande parte da sua vida em uma causa que até mesmo ele, um herói inabalável, julga perdida e sem esperança. Nessa luta tão agonizante, vemos um herói quebrado e sem esperanças. Um herói de vontade sobre-humana, porém derrotado pelos limites do seu cansaço e por uma causa que Batman, em seu derradeiro momento, julga ser perdida. Bane desfere o golpe clássico e fatal, lesionando seriamente a coluna de Bruce, quebrando o herói e triunfando. O ápice da queda do morcego dá-se início. Batman é derrotado. Jim Paul Valley, no caso Azrael, que havia tido a sua primeira aparição na série especial A Espada de Azrael, tomou o lugar de Batman, mantendo a ordem em Gotham ao lado de Tim Drake, o terceiro Robin, para que Bruce pudesse encontrar uma cura para sua lesão na coluna. Para quem não sabe, Jim Paul Valley vem de uma família de executores da Ordem de São Dumas e foi condicionado ainda na infância por meio de uma técnica milenar que insere em seu inconsciente formas táticas de combates mortais, transformando ele em um assassino mortal, mas que com o tempo demonstra fortes desequilíbrios mentais. Com o manto de Batman, Jim Paul Valley vai se tornando cada vez mais violento e agressivo, espancando os criminosos a ponto de quase matá-los. Robin passa a repreender o comportamento de Jim Paul Valley, chegando a ter um forte desentendimento com o Vigilante, que o proíbe de entrar na caverna, tomando o vigilantismo e o controle de tudo para si. Com o passar do tempo, Jim Paul Valley muda o conceito do uniforme de Batman, adotando as características mais próximas de seu uniforme antigo, como executor da Ordem de São Dumas. E a situação vai se agravando cada vez mais, com o novo Batman tendo surtos e visões do nada. Porém, a grande vitória de Jim Paul Valley foi acabar com um curto reinado de Bane, quebrando o vilão e demonstrando que Bane só derrotou Batman por não ter lutado com um Homem-Morcego no auge de suas condições físicas. Jim Paul Valley cruza o limite imposto por Batman desde o início de sua cruzada contra o crime. O Vigilante abandona o vilão matadouro para morrer nos subterrâneos de Gotham. Já era hora de Bruce voltar. Com a ajuda da doutora Shondra, Bruce consegue restaurar a vértebra de sua coluna que havia sido destroçada por Bane, mas se dá conta que deve recomeçar o seu treinamento, pois depois de tanto tempo afastado, o herói se encontra fora de forma e deve reaprender o equilíbrio marcial que tinha. Bruce pede ajuda à mortal guerreira Shiva, que o treina de forma visceral, e como teste final o põe para enfrentar os mais mortais lutadores do mundo. Com a máscara do Tengu, Bruce readquire a sua forma física e passa em todos os testes impostos por Shiva, derrotando os oponentes e voltando para Gotham para retomar o manto de Batman. Retornando a Gotham, Bruce sabe que Azrael não vai entregar o manto de volta com facilidade. Com um embate que se inicia no centro de Gotham e vai parar na Batcaverna, Batman derrota Jim Paul Valley e volta a ser o Batman novamente. Esse foi o fim de uma epopeia histórica na mitologia do Homem-Morcego e o retorno do herói de volta aos títulos. Batman retorna triunfante. Em dezembro de 1993, o autor Jeff Loeb e o artista Tim Sale apresentaram ao mundo dos quadrinhos o embrião de uma série que marcaria a carreira do Batman, como poucos autores estavam captando desde Frank Miller. O arco Batman Dia das Bruxas. Lançado no selo Batman Legend of the Dark Knight Special 1, a história aborda Batman início de carreira em um embate brutal na noite do Dia das Bruxas contra o Espantalho, em uma Gotham que passa por um terrível blackout. No confronto, Batman é quase morto pelo Espantalho, ao ser picado por pássaros que estavam inoculados com o gás do medo. Ao mesmo tempo em que a trama mostra Batman início de carreira, o autor revela um interesse amoroso entre Bruce e uma personagem chamada Gillian Maxwell. A série fez tanto sucesso que rendeu mais duas sequências intitulada O Longo Dia das Bruxas, vencedora do prêmio Eisner de melhor série, ao qual serviu de forte inspiração para David S. Goyer e Christopher Nolan na trilogia dos filmes de Batman Begins, The Dark Knight e The Dark Knight Rises. A história rendeu também uma sequência de O Longo Dia das Bruxas chamada Vitória Sombria, voltada a recontar a mitologia clássica da origem de Robin, o menino prodígio. Ambas as obras se basearam fortemente nos elementos criados por Frank Miller em Batman Ano 1.
e abordaram de forma genial o conceito da escalada do crime, em que mafiosos e criminosos comuns eram substituídos por uma nova safra de vilões, a insana galeria de vilões do Batman. A década de 90 se seguiu após a queda do morcego, com acontecimentos de relevância e com a inserção da personagem Arlequina, que migrou da animação do Batman The Animated Series para os quadrinhos e ganhou uma história de origem, contada pelo seu criador Paul Dini e desenhado pelo seu co-criador, Bruce Timm, responsável pela animação do Batman. A história intitulada Amor Louco conta a origem da personagem Arlequina e de quebra mostra a origem da sua paixão pelo Coringa e sua conturbada relação de amor doentio pelo vilão. A HQ teve uma receptividade tão positiva que ganhou o prêmio Eisner no ano de seu lançamento. Em 1994, Dick Grayson assumiu temporariamente o manto de Batman e se saiu extremamente bem na missão. Batman mudou de uniforme após anos usando o seu uniforme clássico, azul e cinza, substituindo por um uniforme negro, porém mantendo a elipse tradicional com um morcego no centro. Azrael foi resgatado por Bruce e ajudado a encontrar um novo destino, após a sua derrota final na saga Queda do Morcego. E Batman ganhou mais um novo título intitulado Batman Chronicles, centrado mais nos personagens coadjuvantes da galeria atuante do herói. O personagem Asa Noturna ganhou um título próprio e visual reformulado, e o Coringa ganhou uma edição especial intitulada Coringa, o Advogado do Diabo. Na HQ especial O Advogado do Diabo, uma série de assassinatos são cometidos envolvendo a distribuição de selos envenenados da série dos Três Patetas, e logo o Coringa é acusado por ser o serial killer por trás dos envenenamentos. Porém, com uma aprofundada investigação, Batman descobre que o vilão não está envolvido, apesar de assumir os crimes e ser sentenciado à cadeira elétrica. Com o roteiro do grande roteirista Chuck Dixon e com a arte do grande artista Graham Nolan, a HQ é excelente, mostrando um final surpreendente. A década de 90 ainda deixaria sua marca com histórias como Contágio e O Legado do Demônio, arcos de curta duração e rápidos. Obras como Reino do Amanhã, que mostravam o futuro dos heróis da DC Comics de forma magistral, eram publicados. Mas uma das obras mais fortes do final da década de 90 era lançada: Batman Preto e Branco. A série Batman Preto e Branco foi lançada nos Estados Unidos em junho de 1996 e no Brasil em agosto de 1998. Dividida em 4 partes, a proposta da HQ ia contra toda a ordem de mercado da época, por ser um quadrinho publicado todo ele em preto e branco. Com o forte advento da colorização digital e do avanço tecnológico da colorização gráfica, a série Batman Preto e Branco foi totalmente contra a ordem comercial da época, graças à insistência dos editores Mark Chiarello e Scott Patterson, renunciando ao uso de cores para valorizar a arte final do estelar time de artistas que encabeçava a série. Dividida em 4 partes e com 5 contos curtos em cada edição, a seleção de artistas e roteiristas foi primordial, em que cada autor dava sua visão do Homem-Morcego, lançando ainda mais uma riqueza no folclore e na mitologia do herói. Ted McKeever iniciava a obra com a história Luto Perpétuo, ao qual o Batman investiga o assassinato de uma jovem nas ruas de Gotham, ao mesmo tempo em que imagina a vítima cheia de vida ao fazer a autópsia do corpo, clamando por uma pista que o leve ao assassino. Com um misto de poesia narrativa alinhado a uma série investigativa, o pontapé inicial da obra já chegava mostrando o que a HQ tinha como proposta, que era mais adulta do que os quadrinhos normais. Dando sequência com o dúbio amor do mestre Bruce Timm, que mostra um Harvey regenerado e tentando retomar a sua vida, ao conto curto intitulado A Caçada, do lendário Joe Kubert, voltado para um Batman implacável como um combatente do crime, ao arco Crimes Triviais do mestre Howard Chaykin, ao mostrar um serial killer que executa pessoas por delitos pequenos na cidade de Gotham, Batman Preto e Branco tem uma pegada visceral ao mostrar as várias faces do herói e da cidade de Gotham. A série trouxe autores de peso, tais como Neil Gaiman em parceria com o artista Simon Bisley, no conto intitulado Um Mundo em Preto e Branco, retratando Batman, Coringa e todos os personagens da mitologia do herói como atores de um grande teatro, repetindo seus constantes confrontos de forma amigável e profissional, que ao saírem dali se relacionam como colegas de trabalho e ao deixar esse enorme teatro do entretenimento, penduram seus mantos e levam vidas normais, como qualquer artista teatral. Porém, um dos contos mais emocionantes da série é o arco intitulado Boa Noite, Meia-Noite, do mestre Klaus Jansson, em que Alfred lê uma carta deixada pelo pai de Bruce, Thomas Wayne. Na carta, Thomas profere o seu amor pelo filho e relata todas as possíveis dificuldades que ele virá a encontrar nesse mundo.
Em paralelo à narrativa da carta, Batman luta contra um sequestrador que rapta um ônibus cheio de crianças do colegial. E ao mostrar todo o embate que o herói tem com o criminoso, arriscando a sua vida pelo bem maior das crianças, Thomas pede para que Bruce, em um relato de amor, ao ver seu filho crescer, não deixe que a obsessão do trabalho lhe ofusque para a importância dos valores familiares. Sem sequer saber que um dia o seu filho se tornaria um dos maiores símbolos de esperança na cidade de Gotham City. Batman Preto e Branco foi premiado com o prêmio Eisner de melhor antologia no ano de seu lançamento e rendeu uma série de excelentes sequências de novos contos curtos. No final da década de 90, na série regular das revistas mensais de Batman, traziam as mega sagas catastróficas como o arco Terremoto, mostrando Gotham sofrendo de um acontecimento trágico natural e que serviria de prelúdio para o arco seguinte, intitulado Terra de Ninguém, em que Gotham era isolado do restante do país em uma desesperada tentativa de se reconstruir. Em 1999, para encerrar o ano com chave de ouro, Paul Dini e Alex Ross lançavam uma ótica altamente realista na mitologia do Batman, com a história Batman Guerra ao Crime. Batman Guerra ao Crime era a segunda graphic novel de uma série especial focada nos medalhões da DC Comics. No ano anterior, a dupla criativa havia lançado Superman Paz na Terra, e Batman foi o segundo volume dessa série. Batman Guerra ao Crime mostrava o Batman frustrando e prendendo um criminoso que havia assaltado uma loja de conveniência e matado o casal que era dono do estabelecimento, deixando seu único filho órfão. A HQ manteve um nível de realismo absurdo ao mostrar que o garoto, sem o direcionamento certo e sem as condições que o sistema poderia prover, se tornaria no futuro um criminoso. Bruce passa a perceber que ser apenas o Batman lutando contra o crime e mantendo os bandidos acuados não seria o suficiente para que a criminalidade diminuísse. Sendo assim como Bruce Wayne, um milionário e homem de negócios, ele intervém na economia de Gotham, criando fábricas e gerando novos empregos e trazendo um novo direcionamento em bairros destituídos de uma economia autossuficiente e digna. A HQ é a perfeita síntese de que Bruce e Batman podem agir juntos para melhorar Gotham de todas as maneiras possíveis. O épico arco Terra de Ninguém se finalizava de forma dramática no início dos anos 2000 e Batman tinha um de seus títulos reformulados. Batman Shadow of the Bat foi substituído por um novo título, Gotham Knights, que focava mais na vida pessoal do herói e seu lado mais humano. Cada título tinha uma funcionalidade e cada público direcionado. Novos personagens eram incorporados na mitologia de Batman, como a personagem Cassandra Cain, a nova Batgirl. Criada e treinada por um dos assassinos mais perigosos do mundo, o temido David Cain, Cassandra foi criada e treinada para ser uma guerreira letal. Saída da saga Terra de Ninguém, a personagem foi treinada por Oráculo, Bárbara Gordon, que também já foi Batgirl. Só que Cassandra não aprendeu a falar, e sim a só se comunicar por linguagem corporal, ensinamento útil para um assassino, segundo seu pai, mas com o tempo a personagem foi doutrinada a se comunicar e a se socializar. Uma das surpresas do início de 2000 foi a HQ Batman Ego, do genial artista e roteirista Darwyn Cook. Nela, Batman, após uma perseguição a um ex-capanga do Coringa que se viu sem saída após ser ameaçado pelo vilão, que prometeu matar a sua família assim que saísse do asilo Arkham, ele mesmo mata a própria família e em seguida se suicida, culpando Batman e a polícia. Mostrando um espectro de uma visão não explorada e complexa da linha que separa o heroísmo da ameaça real e do desamparo de uma justiça e de um sistema falho. A HQ se torna cada vez mais densa, assim que Bruce se culpa cada vez mais pela morte da família inocente do capanga e de seu suicídio. Dando voz a uma consciência aterradora dentro de si, Bruce entra em um conflito emocional interno,
questionando as suas motivações como herói. Batman Ego é uma pequena obra-prima, pouco conhecida do público. Rebutar origens em um início de milênio ou até mesmo década era mais do que esperado. Afinal, os tempos modernos clamavam sempre por novas visões, novos enfoques e um novo panorama na mitologia das lendas dos quadrinhos, para que uma nova safra de novos leitores sentisse a proximidade com uma linhagem duradoura de heróis. Foi então que o grande roteirista Chuck Dixon e o desenhista Javier Pulido recontaram a origem do Dick Grayson, o primeiro Robin. Com um enfoque mais violento, realista e cru, o combate ao crime pela ótica de um garoto nunca foi tão pesado e violento. Nos casos iniciais que Robin e Batman enfrentam, desde casos com fortes tendências de pedofilia do personagem Chapeleiro Louco, a brutalidade das mortes causadas pelo vilão Duas Caras, Dick se porta com grande coragem, o que faria qualquer um repensar sobre a sua carreira de combate ao crime. Batman enfrenta assassinos e psicopatas a sangue frio, de uma índole impiedosa que na Era de Ouro poderia até parecer divertido, mas sob a ótica de Dixon, o grande roteirista, se torna agressiva e visceral. A HQ percorre um longo ano de Dick, dando um dos enfoques mais bem-sucedidos dos quadrinhos, o que o mestre Jack Dixon também repetiu com a personagem Batgirl, em Batgirl Ano 1. Em abril de 2002 era lançado o arco Bruce Wayne Assassino, em que Bruce e a sua atual guarda-costas, a namorada Sacha Bordeaux, encontravam o corpo da ex-namorada, no caso a Vesper Fairchild. Com ambos acusados e presos, Bruce recebe a ajuda emergencial de todos os seus aliados, como Oráculo, Robin e Asa Noturna, na esperança de limpar o seu nome. Depois de uma extensa investigação, descobre-se que o mandante do crime foi na verdade Lex Luthor, que guardava ressentimentos de Bruce após a saga Terra de Ninguém, em que o vilão queria dominar Gotham City. Mesmo tendo sido um arco conturbado que gerou um forte desentendimento entre Dick Grayson e Bruce Wayne, quando Bruce decidiu, sem esperanças de ser inocentado, que abriria mão da identidade de Bruce Wayne e viveria apenas como Batman, o arco foi impactante e com os roteiros muito bem amarrados pelos roteiristas Greg Rucka e Ed Brubaker, finalizando a saga de forma primordial e inocentando o personagem e fazendo que ele retomasse a sua vida de novo. Em dezembro de 2002 estreava nos Estados Unidos o arco Batman Hush, na edição de Batman 608, ou como foi intitulado aqui no Brasil, Batman Silêncio. Escrito pelo grande autor Jeff Lubb, o mesmo autor de Batman Dia das Bruxas, do clássico Batman O Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria, o autor caiu nas graças dos fãs de longa data do Morcego, ao assumir esse importante arco ao lado de outra lenda das HQs, vindo direto da editora Marvel, o desenhista Jim Lee, que foi recebido de braços abertos pela editora e pelos fãs. O arco, que teve exato 12 números e durou um ano, foi um sucesso de vendas desde o primeiro número e trouxe um novo vilão de peso para a galeria de inimigos do herói, o personagem intitulado Silêncio. A trama se inicia com Batman enfrentando um monstruoso crocodilo em uma tentativa de resgate vitoriosa. A narrativa entra então em uma luta de Batman contra todos os seus arqui-inimigos, no que parece ser uma exposição da identidade do herói pelo seu mais novo arqui-inimigo, o vilão Silêncio. A trama envolve todo o universo do morcego e até mesmo a participação mais do que especial do Superman. O arco é épico ao mostrar o quanto da vida de Bruce Wayne foi descoberto pelo vilão, mas que no final fica claro que é outro personagem da galeria de inimigos do herói e que sabe a identidade do personagem. Batman Silêncio foi publicado no Brasil em agosto de 2003, também em 12 partes, e depois lançado em edições especiais e encadernados, sendo um sucesso na mitologia do personagem. Em fevereiro de 2013 era lançado nos Estados Unidos a série Gotham Central, dos autores Ed Brubaker, Greg Rucka e do artista Michael Lark. A série tinha como objetivo o que títulos anteriores como Batman Family já haviam proposto: se focar em personagens coadjuvantes da vasta galeria que compunha o cenário de heróis anônimos que vivia à sombra de Batman, os valentes e bravos policiais e detetives de Gotham City. A série foi lançada no Brasil em março de 2005 no título da DC Especial Volume 5.
O argumento da HQ já mostrava de cara o quanto os detetives da unidade de crimes hediondos e de todo o departamento de Gotham enfrentavam diariamente, com ameaças inesperadas e eminentes de vilões impiedosos que assombravam Gotham City. Já na cena inicial, vemos os dois detetives Marcus Driver e Charlie Fields se deparando com o vilão Sr. Frio no meio de uma investigação de desaparecimento. O Sr. Frio ataca Marcus Driver, congelando suas mãos, para que não possa usar a sua arma, e congela quase que por completo o detetive Charles Fields, despedaçando parte por parte de seu corpo, na frente de seu colega Marcus, que se encontra impotente ao ver o seu parceiro violentamente assassinado pelo vilão. A série é tão densa e realista que até mesmo os vilões menores da galeria de Batman se tornam ameaças reais e violentamente eminentes para os destemidos detetives de uma cidade insana. A unidade de crimes hediondos e todo o departamento de Gotham não estão mais sob o comando do comissário James Gordon. Sendo assim, Batman não é bem-vindo como um aliado dos detetives. Batman aparece raras vezes, passando toda uma aura mitológica e lendária de combatente do crime, ao mesmo tempo em que é desprezado pelos detetives que tentam sempre resolver os casos sem a intervenção do herói. A série aborda também os problemas cotidianos dos bravos heróis da lei e toca em assuntos importantíssimos dentro da mitologia de alguns personagens, tais como a homossexualidade não assumida da personagem René Montoya, que tem a sua vida privada exposta para todo o departamento e para os seus pais, que são extremamente conservadores diante desse assunto. Vencedora do prêmio Eisner de melhor série, Gotham Central se tornou um novo marco na rica mitologia do herói Batman e seus nobres coadjuvantes. A década de 2000 seguia com acontecimentos importantes e com séries inovadoras na sempre prolífera indústria dos quadrinhos. A personagem salteadora se tornava a nova Robin. Batman e Mulher Maravilha tinham uma breve atração mútua na série da Liga da Justiça. O mestre Darwin Cook reescrevia de forma majestosa a Era de Prata dos quadrinhos, com a sensacional série DC, A Nova Fronteira, lançada em 2004. O autor e artista Matt Wagner reconta o primeiro confronto de Batman com Hugo Strange no título de Batman 627, que foi lançado no Brasil como o título Batman Extra. Com arcos fenomenais, tais como a história escrita pelo mestre Bruce Jones e com a arte de Ariel Olivetti intitulado Mais Sombrio que a Própria Morte e a origem do vilão Espantalho, também do grande mestre Bruce Jones, Batman Extra foi um título fenomenal do Homem-Morcego. Também um arco de histórias Jogos de Guerra, do autor Devin Grayson, que mostra a personagem salteadora testemunhando um violento massacre entre o crime organizado de Gotham. E um dos acontecimentos mais avassaladores do universo DC da década de 2000, a série Crise de Identidade, que dentre tantas tragédias e perdas, afeta diretamente um personagem da galeria de ajudantes do Batman e também o próprio Homem-Morcego. Em 2005 também o autor Ed Brubaker reconta a origem do primeiro confronto do Coringa com Batman na história O Homem que Ri. Uma excelente e violenta história revisitada pelo autor, mas um acontecimento bombástico estaria por vir, o ressurgimento de um vilão do passado do Homem-Morcego, há muito desaparecido, o Capuz Vermelho, antiga identidade do crime do vilão Coringa. O Capuz Vermelho era, originalmente, o Coringa na fase clássica do Homem-Morcego. Porém, nessa abordagem moderna, Capuz Vermelho retorna, mas sob uma outra identidade, Jason Todd, o segundo Robin, que havia sido assassinado pelo Coringa na história clássica Morte em Família. O personagem retorna da morte e com o passar das edições se explica os detalhes de como foi o seu retorno ao mundo dos vivos. Jason Todd é reintroduzido na mitologia do Batman, porém a sua visão de justiça é extremamente radical e violenta, uma forte sequela do trauma da sua terrível morte pelas mãos do Coringa. Jason Todd questiona no fim do arco por que o Homem-Morcego, mesmo depois de todas as atrocidades que o Coringa causou e mesmo depois de ter matado Jason, porque Batman não havia dado um fim à vida do insano vilão. Bruce responde de forma inconsolável: "Você não entende, você nunca vai entender." Batman se mostra inabalável em seu senso de justiça e que tirar uma vida humana é algo que o herói jamais se permitirá fazer. Mesmo diante de tantas adversidades e da constante violência que o herói testemunhou durante todos os anos de combate ao crime. Em junho de 2005 era apresentado para o público o longa-metragem Batman Begins, do diretor Christopher Nolan.
e estava responsável pelo corroteiro o roteirista de quadrinhos e cinema David S. Goyer. Resgatando a aura mais sombria do herói, deixada de lado nos 2 longas-metragens anteriores, a franquia dos 3 filmes do Batman de Christopher Nolan, que se iniciou em 2005 com o filme Batman Begins, se deu sequência em 2008 em The Dark Knight e se encerrou em 2012 com The Dark Knight Rises, trafegaram fortemente em 2 sagas da era moderna do herói. Batman 1, de Frank Miller e David Mazzucchelli, e Batman O Longo Dia das Bruxas, do autor Jeff Lubb e do artista Tim Sale. Apesar de ter também forte referências das HQs Batman Messias e a série Batman Queda do Morcego. O tom realista e sério dado ao personagem nos 3 filmes da franquia elevaram o status do herói, rendendo um Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante ao ator Heath Ledger, intérprete do vilão Coringa, pela sua visceral interpretação do personagem no filme The Dark Knight. Com um elenco estelar de atores que vão de Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Aaron Eckhart, Heath Ledger, Tom Hardy, Anne Hathaway e muitos outros atores sensacionais, a franquia do herói impera como um marco nos filmes de quadrinhos dos cinemas atuais. Com o advento da série Crise Infinita, a DC Comics aproveita para repaginar alguns personagens de importâncias, como Tim Drake, o terceiro Robin, lhe dando um novo uniforme. Explicações como a origem do Capuz Vermelho, Jason Todd, ressuscitado pelo Superboy Primordial, e séries da linha Elseworld, tais como Batman Ano 100, do artista Paul Pope, trazem uma nova abordagem a Batman. Mas foi a saga Batman e o Filho que desenterrou um arco de histórias desconsiderado da cronologia do herói de volta à sua mitologia. Em 1987 foi publicado pela DC Comics a história Batman, o Filho do Demônio, com o roteiro de Mike W. Barr e a arte de Jerry Brigham. No arco, Bruce e Talia se envolvem novamente com o intuito de Batman ajudar Ra's al Ghul a enfrentar um antigo inimigo. Porém, desse envolvimento, Talia e Bruce têm um forte relacionamento afetivo, fazendo com que Talia engravidasse do herói. Batman aceita a futura condição de pai, mas um trágico acontecimento faz com que Talia perca o bebê. Essa série foi desconsiderada da cronologia do personagem para ser retomada apenas novamente em 2006, pelas mãos geniais do autor Grant Morrison e do artista Andy Kubert, na saga Batman e Filho. Na saga Batman e Filho, Talia retorna a Gotham com seu filho Damian, já adolescente, apresentando o menino a Bruce para que ele passe um tempo com seu pai. Damian se mostra arrogante, violento e indisciplinado, já travando desentendimentos com o terceiro Robin e com Dick Grayson. Porém, com o passar do tempo, Bruce lhe ensina disciplina e respeito, fazendo com que ele se torne o próximo Robin. Na fase de Grant Morrison, Batman adota um ar mais anos 70, com um ar sombrio, mas com tons da era moderna e dos Novos 52, colocando o herói em embates clássicos com o Coringa e com um pretenso Bane. Mas a história fechada de Damian Wayne como Batman do futuro foi uma rajada de criatividade do autor sobre um possível futuro em que Barbara Gordon é a comissária de polícia de Gotham e Damian é o futuro herói da cidade. Na fase de Morrison, o autor traz elementos dos anos 50, fazendo com que os fãs atuais e os de antigamente se sentissem familiarizados com a mitologia do herói. A saga Descanse em Paz foi o reflexo dessa abordagem mais anos 50, com os arquivos de casos inexplicáveis e com a criação da Corporação Batman, com os Batmans de todas as nações, que também foi uma sacada genial do autor. Em 2008, Brian Azzarello e Lee Bermejo deram uma nova abordagem ao vilão Coringa, com uma série que prometia ter o mesmo impacto da clássica obra, A Piada Mortal, de Alan Moore e Brian Bolland. Na trama, o Coringa é solto do Arkham depois de manipular um dos médicos para que aprove o seu teste de sanidade e contrata o capanga Johnny Frost para que o ajude a recuperar os territórios que pertenciam ao vilão. Toda a narrativa é vista pelo olhar do personagem Johnny Frost, que acompanha a violenta trilha de sangue deixado pelo insano Coringa para retomar o seu território. Violento e dramático, a obra em quadrinhos Coringa deixou a sua marca, ao quase não mostrar o herói Batman e ao mostrar de forma crua e violenta novas facetas brutais do vilão. Apenas no desfecho da saga que vemos o Batman em ação para conter o violento Coringa em sua nova ascensão na escalada do crime. Com a genialidade do autor Grant Morrison, os títulos regulares se mantinham fortes nas sagas e nas vendas. Na saga Crise Final, Batman é dado como morto pelas mãos de Darkseid, quando na verdade o herói viajava pelo tempo e espaço. Dick assumiu o manto de Batman ao lado de Damian Wayne como Robin, e Tim Drake assumiu o manto de Red Robin,
Salteador era nomeada a nova Batgirl e as vendas não poderiam estar melhores. Morrison se empenha em amarrar vários arcos preparatórios para trazer Bruce de volta à vida com roteiros excepcionais. O diretor de cinema Kevin Smith, que já havia se aventurado nos títulos do Arqueiro Verde, cria uma das histórias mais sensacionais do Homem-Morcego, intitulado Batman Cacofonia, em que Batman enfrenta um novo vilão da galeria de vilões da DC Comics, o vilão Onomatopeia. Onomatopeia solta o Coringa, provocando uma guerra entre ele e Max Zeus, que vinha vendendo a droga Risinho, um entorpecente que combinava êxtase com a toxina do Coringa. A HQ tem um final surpreendente, com o roteiro de Kevin Smith e arte de Walter Flanagan, mostrando uma faceta curiosa do vilão Onomatopeia, que ainda traria uma perda de relevância na galeria de personagens na vida do Homem-Morcego. Com o fim da série Crise Final no selo DC, nascia a mais nova era do universo dos heróis da editora. A série Os Novos 52, que mostraria uma nova origem não só para o Batman, mas para vários personagens da editora. Pela primeira vez, Batman tem a sua origem reformulada desde Batman no 1 do mestre Frank Miller e David Mazzucchelli. Scott Snyder e Greg Capullo incorporaram elementos presentes nos filmes de Christopher Nolan e produziram uma fase memorável para o herói. Títulos como Ponto de Ignição, do genial Geoff Johns, trazem com o recurso de volta no tempo uma versão do herói da DC. Como um Batman amargurado, porém não como Bruce Wayne, e sim como Thomas Wayne, pai de Bruce, que sobreviveu no lugar de seu filho, que nessa realidade havia sido assassinado. O arco da Corte das Corujas foi um dos mais memoráveis arcos do Batman do título dos Novos 52. Com o roteiro do grande autor Scott Snyder e a arte do talentoso Greg Capullo, a série trouxe novos conceitos para a mitologia do herói, com a criação da Corte das Corujas. Após frustrar uma fuga em massa do Asilo Arkham, Bruce vai a um evento de caridade. E após um ataque a Lincoln Park por um grupo de assassinos intitulados Garras, Bruce decide pesquisar sobre os assassinos da Ordem Misteriosa e descobre sobre a Corte das Corujas, uma antiga ordem que era tida como uma lenda urbana, mas que já existia em Gotham há séculos. O arco se estendeu pela série A Noite das Corujas, mas com a Ordem dando muito trabalho ao personagem, e mais para frente se estabelecendo como mais uma rica linha de vilões na extensa galeria de personagens do Homem-Morcego. Na versão da Liga da Justiça dos Novos 52, Batman e Superman têm dificuldades de se entenderem. Porém, mesmo começando uma parceria em pé de guerra, os heróis driblam as suas diferenças e a tradição de mais de 70 anos de quadrinhos se mantém mais forte que as inovações. E uma grande parceria se forma com os melhores do mundo, agindo juntos em prol do bem maior. À medida em que as vendas melhoravam, a editora DC Comics criava novos nichos sem preocupações com continuidade. Nasce Batman Terra 1, do autor Geoff Johns e do artista Gary Frank, sem ligação com série regular nenhuma. Na história, Thomas Wayne concorre a prefeito de Gotham e contrata Alfred Pennyworth, que nessa versão se torna um chefe de segurança. A origem se encontra com o clássico quando os pais de Bruce são assassinados e Alfred se torna o tutor e mentor de Bruce. Ao se tornar, depois de muitos anos, Batman, Bruce se mostra inexperiente, mas vai evoluindo com o passar do tempo, adquirindo um grande conhecimento em combate. Em Morte da Família, Coringa rapta Alfred, alegando saber a identidade secreta do herói e causando um forte abalo entre os membros da família de Bruce. O escritor Scott Snyder também reconta a origem do Batman em Batman Ano Zero, com várias referências à Era de Ouro, com o Batman utilizando um traje cujas luvas eram roxas, homenagem ao uniforme da edição de Detetive Comics número 27. Com o título sendo publicado simultaneamente por Snyder como Batman Eterno, o Homem-Morcego nunca teve tantos reboots e versões para todos os gostos. Na mais recente versão do Batman da linha Renascimento, vários autores exploram de forma magistral a riquíssima mitologia do herói. E recentemente o Homem-Morcego até se casa com a sua rival, a Mulher-Gato, na saga mais recente da linha DC Renascimento.
Uma vez me indaguei por que o Batman é tão admirado por todos nós. Não é só o fato de ser um herói sem poderes, ou um homem mortal que sangra igual a nós, o que nos aproxima de forma tão realista do herói. Nem é só o fato de ter treinado por anos e anos para atingir o ápice do limite humano, na preocupação de ser o mais eficiente combatente do mal que existe. Nem a sua obsessão que o faz ultrapassar por várias vezes os limites do cansaço e da doação em prol de ir contra a injustiça e daqueles que muitas vezes não podem se defender. Qualidade que muitas vezes temos que ter para vencer os obstáculos de nossas vidas. O poder do Batman está em seu juramento. O poder do Batman está em sua cruzada. O poder do Batman está na identificação da cruzada pessoal que cada um de nós tem com nossas vidas, nossas famílias, nossas conquistas, nossas derrotas e nossa capacidade de sobrepujarmos nossas quedas e nos reerguermos para lutarmos novamente. Nós, muitas vezes, juramos silenciosamente em nossas mentes, ou até mesmo em voz baixa, aquilo que desejamos ou almejamos. Existe poder no juramento. Existe poder na promessa. E foi da promessa que Batman nasceu. Pois antes de existir um Batman, existiu uma criança chamada Bruce Wayne. E essa criança conheceu a dor, o desespero, a perda e o vazio. E dessa tragédia nasceu um juramento que mudaria o curso de um homem e que viria a criar uma lenda nascida da tragédia, uma lenda nascida da perda, uma lenda nascida das trevas. Uma criança que se tornaria um dia um dos maiores combatentes do mal que já existiu, pois o seu juramento era um ato de escolha e devoção, um ato de autossalvação, tornando a encarnação viva, não de uma criatura da ira, e sim da esperança. Pois Bruce se tornou um agente da mudança e a personificação viva, implacável e otimista do nunca mais. A lenda nasceu de um juramento proferido por uma criança desesperada, um juramento feito que se tornou a obsessão de uma vida e uma cruzada que será eterna enquanto existir o mal. Bruce jurou na escuridão. E eu juro, pelos espíritos dos meus pais, vingar suas mortes, passando o resto da minha vida lutando contra todos os criminosos.